eu tenho um material aqui que era da mentoria, a gente vai passar por ele para a gente poder ir preenchendo as lacunas com o tempo, né? Então, conceitual, a gente vai ter o que é a sequencial e depois a gente vai ver os outros tipos de quebra, tá? Quem quiser entender melhor como que funciona a divisão dos quartos, vai ter que vir aqui nesse vídeo, porque eu não vou falar de novo. Cada um vai ter 4 quartos, cada quarto desse vai ter uma característica específica, porém o mais importante é o que a gente vai tratar hoje aqui, que é o tal do M, achar o M. O que é o M? O M é... Quem chegou, chegou. Quem não chegou vai ficar gravado. Eu tô devendo aí pro pessoal a aula 3, né, que seria sobre o gerenciamento. E eu tô fazendo ele com muito carinho. Acho que eu já falei, a maioria das pessoas aqui já ouviu. E por conta de eu estar querendo entregar algo realmente útil e completo, acabou demorando muito mais do que eu esperava. Também é um assunto que me é muito caro, então eu tô tomando muito cuidado com o que eu tô colocando lá. Pra, primeiro, não ficar com a abobrinha e segundo, trazer alguma coisa prática que vocês vão poder estar usando e que vai realmente ajudar, né? Então, por isso que tá atrasando. E aí me surgiu essa ideia de a gente já avançar com o técnico, porque o técnico, para apresentar ele é muito mais fácil, né? Para mim apresentar o que eu utilizo aqui de conceitos técnicos, muito mais tranquilo. Ao mesmo tempo, ele demanda muito mais tempo de teste, de utilização, para você adequar ele ao que você já utiliza aí, se você achar que seja proveitoso. Então, dito isso, eu decidi fazer essa aula aqui. A princípio não ia dar certo, porque eu ia ter um compromisso, mas acabou que o compromisso foi cancelado e cá estamos hoje. Então, eu também não consegui preparar algo específico, mas o assunto que a gente vai tratar aqui hoje eu já tenho bastante material feito, porque é o mesmo assunto que eu passava nas mentorias, né? Então, a gente vai começar a abordar aí a Quarterly Theory, que é algo que é crucial na minha execução, na minha leitura de mercado. No meu entender, é a melhor ou uma das melhores ferramentas que existem para a gente poder estar antecipando formação de novos ranges, de máximas e mínimas, de virada de preço, enfim. Hoje nós vamos estar finalmente aprofundando na Quarterly Theory, né? Quem só teve acesso ao conteúdo gratuito do Trader Day ou até do nosso canal, do meu canal, que só tem lá uma introdução. Eu recomendei que vocês tivessem visto essa introdução que está lá no YouTube. Aqui nessa playlist da Quarterly, né? Tem Esse vídeo é uma introdução, ela nada mais é do que uma tradução do vídeo, do único vídeo que o Day tem. E rapidamente eu vou abordando aqui o que seria a Quarterly, né? Que seria dividir. Eu vou fazer no meu gráfico mesmo. Deixa eu só pensar aqui como que eu faço isso de maneira assim. Pronto, assim resolve. Então a Quarterly nada mais é do que a gente dividir os períodos temporais em quartos. Ela surgiu da mentoria original do ICT, onde ele apresenta um conceito que chama Quarterly Shift. Nesse Quarterly Shift, a gente teria uma alteração no preço a cada 3 ou 4 meses, o mercado muda o sentimento. Essa é a premissa original da Quarterly Shift do ICT. Então ele falava para sempre a gente chegar no início de um mês e a partir desse início de mês, cadê a minha ferramenta de data? Eu vou usar uma linha aqui mesmo. Então no começo do mês a gente estaria traçando 20, 40 e 60 dias para frente e para trás, né? Porque cada dia de mercado. Então a gente vai traçar, a gente pega aqui o início do mês, na verdade a gente está em agosto. Vamos pegar aqui o início de agosto, tá aqui. Deixa eu tirar esse indicador enquanto a gente está falando de ICT. E a gente traçaria 20, 40 e 60. E o que é esse 20, 40, 60 para frente e para trás, tá? Então 20, 40 e 60. Esses 20, 40, 60 seriam os look back period, né? Que é o período de olhar para trás que o algoritmo estaria fazendo, né? Segundo a teoria do ICT. Então o preço atual ele vai trabalhar com os PD Arrays, né, os pontos de interesse que acontecem nos 20, 40 e 60 dias para trás, e a gente projetaria alvos ou possíveis novas mudanças de sentimento em 20, 40, 60 dias para frente. E a cada 3 meses, ele diz que há uma mudança de sentimento, onde a gente passaria de tendência forte para tendência fraca, ou consolidação, e de alta ou de baixa, né? Alta e baixa,
para as duas tendências de alta. Então, a cada 3 ou 4 meses, a gente teria essa mudança de sentimento, e nesses 3 meses que a gente tem para trás, seriam onde a gente estaria utilizando os PD Arrays para a gente estar negociando. Aqui é evidente que no topo histórico, como a gente está na região de topo histórico, nesse último trimestre, não tem muito o que a gente observar no ponto do extremo que ele está agora, né, que é nas máximas, mas os pullbacks a gente deveria estar então olhando para os 30 dias para trás, né? Então, enfim, aqui você estaria olhando para o PD Array, a gente está aqui no início de agosto, a gente estaria olhando para esse PD Array aqui, que é um order block, né? Um mitigation block. Se ele perde, a gente estaria olhando para esse ponto aqui. Então, basicamente, eu só estou explicando qual que é a premissa, tá? Para a gente chegar na quarterly. E a gente estaria trabalhando com esse aqui, ao mesmo tempo que a gente estaria também utilizando possivelmente os Fair Value Gaps. Então, até o final aqui desse mês de agosto, né? Até virar setembro, caso o preço venha a cair, são esses os PD Arrays que a gente teria que estar visando trabalhar como possíveis alvos ou pontos de reversão, seriam os pontos de interesse. Essa é a teoria do ICT, ele joga isso meio do jeitão do ICT mesmo, que eles põem um conceito, e muito do que você vai tirar de utilidade disso depende do quanto você vai investigar isso nos seus gráficos. Principalmente em outros gráficos que não estejam em um topo histórico, você vai ver muito mais utilidade nisso daqui, mas a questão toda é que para você tirar uma utilidade, você vai ter que estar aplicando isso no seu gráfico e buscar um entendimento, porque o ICT não explica muito mais do que isso, né? Ele só joga essa teoria assim e você que se vire. Ele até demonstra lá diversos exemplos, né, de gráficos passados, e como o mercado ao longo de um ano, ele pega um ano, divide o ano inteiro e mostra como às vezes 3 ou 4 meses parece até que o mercado é guiado mesmo por isso, né? Então ele meio que argumenta que aqui, nesse período aqui de 60 dias, seria uma fase aqui. Aí quando tem a mudança, ele meio que vai fazendo assim. Só que ele não... O que eu entendi depois, né? Onde que eu quero chegar com isso? Ele faz uma simplificação, como ele faz com muitos conceitos que ele passa, para a gente utilizar esse data range de 20, 40, 60, para a gente entender as mudanças de estrutura que ocorrem num tempo gráfico maior. Então ele fala muito da primeira quebra de estrutura, que é o MSS, e o primeiro MSS como sendo, então aqui, quando acabou mudando o sentimento do mercado e tal, só que fica muito vago tudo que ele fala assim nessa perspectiva. Aí genialmente veio o Day e compreendeu algo que quem estuda ICT acaba compreendendo, que por mais que ele esteja falando aqui de períodos trimestrais, de ciclos trimestrais, todos os conceitos dele, o ICT, cada mês da mentoria principal dele, cada mês ele fala, um mês ele fala de trimestre, outro mês ele fala de day trade, outro mês ele fala de short trade, outro mês ele fala de scalping, só que desde o começo ele deixa bem claro que todos os ensinamentos dele são fractais. E aí acabou que o Day, o Trader Day, ele estudou muito o ICT, e ele acabou desenvolvendo essa teoria que é a quarterly. Então, tudo isso aqui é apenas uma introdução para a gente entrar no que o Day desenvolveu, que é a quarterly theory, onde ele vai ter períodos definidos em diversos fractais. Então, não só no ano, que divide o ano em 4, e aí seria um trimestre cada ano, mas ele também dá maneiras para você dividir os fractais de tempo em um mês. Ele fala para você dividir em 4 as 4 semanas completas do mês. Em uma semana ele fala para você dividir em segunda a quinta-feira. Em um dia ele fala para você dividir nas 4 sessões. Cada sessão ele fala para você dividir ela em 90 minutos. E até 90 minutos você pode dividir em microciclos. Daí veio o Day e fractalizou esse conceito aqui, né? Então, só para dar uma amarrada aqui no que o ICT
coloca, a gente vai estar buscando a cada, né, se você quiser usar o ICT puro, a Quarterly Shift, você a cada 3 ou 4 meses, basicamente é isso que você vai estar fazendo, vai estar utilizando alguma mudança de estrutura e nesse período você vai estar buscando algum ponto de liquidez que possa porventura ter sido tomado, né? Então aqui, só para um exemplo bem a seco aqui, sem nem analisar nem nada, porque eu acho que o Day vai aprofundar isso de maneira mais útil, mas só para trazer aqui para vocês o que o ICT propõe, né? Seria você imaginar que a cada 3 ou 4 meses o mercado vai ter essa mudança de estrutura, é só para deixar bem amarradinho, né? Então aqui a gente teria uma consolidação, aqui a gente teve uma tendência de baixa, até que ele atinge um objetivo de liquidez e quebrou a estrutura, e aí aqui no próximo ele já entra para uma tendência de alta, enfim. Isso você pode estar indo no seu gráfico e estudando melhor isso daqui, como que ocorrem essas mudanças, né? Aqui a gente tem um rebalanceamento acontecendo aqui, certo? E a partir desse rebalanceamento a gente tem uma quebra de estrutura. Então basicamente é isso que o ICT propõe. A cada 3 ou 4 meses a gente vai estar buscando uma mudança no comportamento entre tendência forte ou tendência fraca, de alta ou de baixa, ou consolidação, né? Então a cada 3 a 4 meses a gente vai estar buscando por essas mudanças e basicamente o que a gente quer ver de um período para o outro, né? A mudança de comportamento ocorrer quando uma dessas coisas que o ICT ensina pra gente, que é o rebalanceamento, ou é uma quebra de estrutura, ou é a formação de, que a quebra de estrutura nada mais é que é uma formação de um novo bloco, e trabalhando principalmente com os 20, 40, 60 do período anterior ali, dos 6 meses, dos 3 meses anteriores, né, dos 3 ou 4 meses anteriores. Acaba que essa maneira do ICT, até a primeira vez que eu aprendi, meio que passou despercebida essa parte da mentoria dele aqui. É mais um daqueles conceitos que não bateu comigo, e como ele tem um monte de conceitos, eu não dei muita bola. Mas basicamente essa é a premissa aqui que ele apresenta desse jeitinho assim mesmo. Aí se você quiser mais entendimento, e geralmente com os conceitos do ICT é assim, quanto mais você usa, mais você vai conseguindo unir esses pontos a outros, né? Parece que o cara fez tudo amarrado. Por mais que tenha isso, veio então o Day, o Trader Day, um estudioso de ICT, e ele percebeu essa questão de que tudo é fractal. Então, se tudo é fractal, não seria diferente aqui com o Quarterly Shift. E aí ele propôs que a gente pode estar imaginando que deixa eu só ajustar aqui. A gente pode estar dividindo esses quartos em diferentes fractais. Então, ele pegou em um ano, se um ano tem 4 trimestres, né? Vamos pegar aqui do final do ano para ficar certinho. Isso aqui eu só tô dando uma recapitulada, tá? E depois a gente vai... Isso daqui é basicamente, tá tudo lá, não a parte do ICT, né? Mas o que eu vou falar agora. Tá tudo naquele vídeo que eu falei. Então, um ano tem 4 trimestres, né? E aí ele vem, inicialmente, propõe que a gente divida um ano em 4. E a gente teria, então, Q1, né? Primeiro trimestre, Q2, Q3, Q4. E aí, do mesmo modo, nos diferentes fractais, né? Um trimestre, a gente conseguiria também dividir entre Q1, Q2, Q3, Q4. Esse aqui é o período de um trimestre, tá? Então, aqui, o último trimestre do ano passado, a gente dividiria ele em 4 também. A gente teria Q1, Q2, Q3, Q4. E aí, descendo mais um, a gente tem um mês. Tem um intermediário, mas não vem ao caso aqui. Mas descendo um mês. E o que acontece? Quando a gente tem, tanto no trimestral, né, que é o que eu pulei ali para tentar evitar, mas não vai ter jeito, quanto no mensal, se a gente pegar um mês inteiro, olhando aqui para o mês de agosto, por exemplo, vocês notem que semanas inteiras, ou seja, semanas que começam no domingo, a gente vai ter aqui a partir do dia 3, aí a semana do dia 10, 17 e 24, são as semanas inteiras que a gente tem. Essa primeira semana aqui é uma semana que ela é ineficiente, bem como essa última aqui também. Então, ela não faz parte desse ciclo do mensal de agosto. Porque para a gente ter os quartos completos, a gente só começa aqui nessa semana do dia 3. Então, o dia 1, o dia 2 e o dia 31 não fazem parte dos quartos do mensal. Apesar de que eles são ali um momento de transição, e existe mais coisa que também não vai ser falado hoje, mas existe uma relação, isso aqui mais para frente vocês vão entender o que eu quero dizer, mas existe uma relação desse ciclo com o ciclo passado. Então, essas ineficiências aqui, 1, 2 e 31, do mês de agosto, o 31 faz tanto parte do mês de agosto quanto faz parte do mês de setembro. E o 1 e o 2 faz tanto parte do mês de agosto quanto faz parte do ciclo do mês de julho.
Então, o semanal seria semana 1, o mensal seria semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aqui no nosso gráfico, a gente consegue ver que aqui começa aqui no dia 3, domingo, dia 3, até o próxima semana, que é no dia 10, né? Igual no calendário. Então, semana 1, semana 2. Agora a gente está aqui na semana 3 e terá a semana 4. Para entender esse indicador aqui, que eu vou estar utilizando ele no restante da aula, essa linha tracejada aqui na vertical, ela representa um ciclo. Essa linha pontilhada representa um quarto dentro desse ciclo maior. Então, o ciclo mensal vai ter esses 4 quartos, o ciclo... E já já a gente vai... Vocês vão entender o porquê que foi feita essas divisões, tá? E por que elas são importantes. O dia 1 e o dia 1, o dia 2, ó, se eu olhar aqui no calendário de agosto, você vai ver que o dia 1 e o dia 2, eles são parte de uma semana que não começou nesse mês, né? Essa semana aqui, do dia 27 ao dia 2, ela começa em julho. A gente está procurando as semanas inteiras que houve nesse mês. Então, o dia 1 e o dia 2 vão fazer parte do ciclo, tanto do ciclo de julho quanto do ciclo de agosto. Só que eles não fazem parte dos quartos desse ciclo. Os quartos que a gente vai estar analisando é 1, 2, 3 e 4 aqui. E o mesmo dia 31. Ele faz tanto parte do mês de agosto, do ciclo do mês de agosto, quanto do ciclo do mês de setembro. Isso eu estou tentando apresentar aqui, mas mais para frente vai ficar claro o que quer dizer isso, né? Como que a gente vai usar isso, tá? Aqui eu estou tentando só definir meio que as regrinhas e, assim, quem viu esse vídeo aqui, ele tá muito bem explicadinho, né? Eu explico quais são todos os... Olha, inclusive o vídeo aqui tá na mesma explicação aqui que eu tô tentando dar agora. Enfim, e então o Day, ele foi reparando que existem todos esses ciclos, né? Então o Quarterly Shift, que é do ICT, ele transformou em Quarterly Theory e ele falou que existem diversos fractais que vão ter essas quebras. Então, essas quebras, esses quartos. E a gente estava ali no mensal, o semanal é a mesma situação que o mensal, porque o semanal, ele começa na segunda, ele vai ter terça, quarta, quinta. Seria Q1, Q2, Q3, Q4 na quinta. O Q5, que a gente chama de QX, ele é como se fosse a semana ineficiente do mês. Então, a sexta-feira faz tanto parte do ciclo da semana atual, quanto faz parte do ciclo da semana seguinte. Só que ela não é um quarto, tá? De novo, isso vai ficar mais claro pra frente o porquê que isso importa. Mas enfim, segunda, terça, quarta, quinta, Q1, Q2, Q3, Q4 e a gente tem ali o QX, que é sexta-feira. No 15 minutos, a gente vai ter um dia. Então, aqui um dia, eu devia estar fazendo isso em todos os ciclos para ficar mais visível, talvez. Mas, enfim. Em um dia aqui, a gente vai dividir em quartos. Esses quartos vão dar uma sessão cada quarto. A sessão da Ásia é das 6 à meia-noite. A sessão de Londres é do meia-noite às 6 da manhã. A sessão de New York de manhã, é New York AM, é das 6 ao meio-dia. E New York PM é do meio-dia até o fechamento, às 17 horas e alguns tantos, né? Que pode colocar até às 18. Dentro dessas, existem mais uns quartos, né? Então, cada sessão, se a gente pegar... Aqui é a sessão de New York AM, das 6 ao meio-dia, e dentro dela terão 4 quartos de 90 minutos. Então, basicamente, o que o Day fez, né, o que eu estou explicando que o Day fez até aqui, é pegar aquela teoria do ICT de Quarterly Shift, onde ele vai estar dividindo o ano em 3 ou 4 meses, e trazer para os outros fractais. Até aqui é isso que está sendo explicado aqui, tá? Então, tem um motivo para isso ter sido feito dessa maneira e a gente vai entrar neles agora. Quando o Day apresenta essa teoria, ele tem um vídeo só no canal dele, que é basicamente tudo que é explicado nesse vídeo aqui que estava ali, esse único vídeo dele. Ele apresenta que o mercado vai ter 2 tipos de ciclos, que é o AMDX ou XAMD. E aqui, bem ao estilo ICT, ele joga essa informação, ele fala que A é a acumulação, M é manipulação, D é distribuição e X é continuação ou reversão. Então ele fala que cada ciclo desse de 4 quartos, ou ele vai ser acumulação, manipulação, distribuição e X, né, que seria continuação ou reversão, ou ele vai ser um X, que seria continuação do ciclo anterior, ou reversão do ciclo anterior, acumulação, manipulação e distribuição. E aí ele vem e solta essa bomba e você que se vire ao bom estilo
ICT. Se você nunca faz a mentoria do Day, a mentoria privada, você não vai perceber que ao invés de ser chamado de Quarterly Theory, que aqui já é diferente do Quarterly Shift do ICT, ela deveria se chamar SMT Theory. O que acontece? Quando a gente é apresentado para esses tipos de perfis aqui, eles realmente são muito comuns de aparecer. Só que, principalmente nos dois primeiros, a gente vai ter muita ambiguidade porque a gente não consegue identificar o que o primeiro é, se ele é uma acumulação ou se o segundo que vai ser a acumulação. E mais, né? Até hoje de manhã a gente estava vendo um exemplo aí do pós-meio-dia. Pós-meio-dia ele deu 2 acumulação seguida. Não foi esse aqui? Deixa eu ver. Ah tá, é que foi no micro. Então aqui, no pós-meio-dia, aqui ele tem 2 consolidações. Ele tem essa primeira consolidação e tem essa segunda consolidação aqui. Não é esse? Não, é esse aqui. Esse. E isso acontecia muito. Então, a princípio, quando você começa a estudar a quarterly, você começa a ver muito essa questão de ver um quarto acumulando, né? Que ele está acumulando? Ele está aqui numa consolidação. E aí, no segundo quarto, ele vai e manipula, fazendo uma espécie de Judas Swing, e no quarto seguinte ele distribui, e no último ele reverte, por exemplo, né? Então, a acumulação, só que aqui já está fora de ciclo. Por quê? Porque aqui os 2 primeiros acumulou. E aí, se você não sabe um ponto que o Day só vai falar na mentoria privada dele, você fica meio que tentando adivinhar o que é o que. E por mais que isso seja útil, né, você ter essa informação, ele já no vídeo original, ele te dá a informação de que se um quarto acumula, o próximo tende a expandir, ele não dá abertura pra gente identificar isso daqui. É que às vezes pode 2 quartos acumular. Isso acontece. É assim como 2 expandir. Acontece também. Acho que a gente estava até aqui num que tipo, aqui acumulou, expandiu, expandiu de novo. Aqui até acumulou, expandiu, enfim, acontece, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui reverteu, expandiu, dá até uma acumulada aqui, né? Mas no começo dele expande. Tá, não. Deixa eu pegar um exemplo bom então. Expandiu, entende? Acontece. E aí, por que eu falei que deveria chamar SMT Theory? Porque ele revela uma chave que está faltando para a gente entender os quartos, que é a manipulação, ela é uma manipulação institucional. Ela é uma manipulação onde a gente vai estar buscando que o institucional esteja se posicionando ali. Então, depois da acumulação, e aqui a gente pode ter um exemplo prontinho que a gente estava falando disso hoje mais cedo, depois da acumulação, então a gente tem aqui a acumulação. Nesse Q2 aqui, então aqui a gente tem Q1, Q2, Q3, Q4, tá? Mas só para vocês entenderem. Então aqui a gente tem uma acumulação. No Q2, para a gente entender se ele manipulou, o importante não é o nome dele ou o que ele está fazendo. O que vai ser o mais importante para a gente identificar uma manipulação é o tal do SMT, né? E agora a gente pode começar a explicar o que é um SMT. Então, basicamente, para a gente definir o que é o M e depois do M, para a gente esperar uma distribuição, o que a gente vai precisar é de uma manipulação institucional, que é o que a gente chama de SMT. Aqui tem 2, tá? Tem uma tanto no Q1, Q2, quanto no Q2, Q3. Hoje teve uma discussão, eu tô até me sentindo repetitivo, porque hoje a gente falou bastante disso aqui. Quando a gente tem um SMT, e aí o que é o SMT? O SMT é quando a gente pega 2 ativos correlacionados. Isso, quem fez a Academy aí já sabe o que é o SMT, então eu só vou ter que explicar de novo aqui para caso alguém não saiba. Quando a gente pega 2 ativos correlacionados, é esperado que eles vão estar fazendo, se um ativo principal está fazendo topos e fundos descendentes, é esperado que o ativo correlacionado também vai estar fazendo topos e fundos descendentes. Se por um acaso o ativo correlacionado ele falha em renovar um fundo, enquanto que o correlacionado tomou o fundo, então aqui ele toma o fundo e aqui ele não toma o fundo, e aí ele reverte para alta, a gente tem um SMT. Esse SMT, ele nada mais é do que nesse ativo base aqui, os institucionais, as instituições estariam utilizando essas regiões de ordens stops abaixo da mínima para estar carregando suas posições. Então, os stops dos vendidos aqui, os stops dos vendidos abaixo dessa mínima aqui, são os stops de venda, né? Que são a venda dos comprados
comprados ou dos vendedores de rompimento. E o institucional vai estar utilizando essa região aqui, né, como a gente já falou aí nos deforges anteriores, para casar suas ordens de compra com essas ordens de venda que estão sendo ativadas a mercado. Então, quando o preço vem aqui e aciona essas ordens stops, elas vão entrar a mercado e os interessados em compra, né, as instituições interessadas em compra, vão deixar suas ordens limites aqui para puxar essas execuções abaixo do preço e ter uma execução ótima. Ao mesmo tempo em que no correlacionado ele não deixa o preço vir até essa mínima aqui, porque essa mínima é o suporte para quem quer entrar comprado e é também o suporte para quem quer realizar a sua venda, né? Então quem está vendido está buscando essa região aqui para sair da posição com lucro e quem está querendo comprar vai estar também esperando essa região de fundo aqui para comprar. E aí o institucional vai agir para deixar o preço desfavorável para essas pessoas nesse ativo aqui, enquanto que nesse aqui ele vai estar utilizando a liquidez para estar posicionando suas grandes ordens. Então aqui ele compra mais caro para deixar o preço mais caro, enquanto aqui ele está comprando mais barato para compensar essa diferenciação e poder deixar menos favorável para mais disputa de liquidez, pode-se dizer assim, para deixar fazer com que quem queira comprar tenha que comprar mais caro e quem está posicionado possivelmente ainda ajudar na movimentação quando essas ordens stops forem executadas, as stops de compra de quem está vendido aqui, com isso empurrando mais o mercado ainda para cima. Então isso é o SMT. O SMT nada mais é do que uma ferramenta para a gente identificar essa dinâmica acontecendo, e essa é uma dinâmica que a gente entende que deve entender que é uma manipulação de mercado, é um hedge positivo, onde o institucional vai estar fazendo uma coisa em um, compensando com o que ele está fazendo no outro para ter uma execução mais eficiente do preço. Quando a gente tem essa formação de SMT em um dos quartos, é quando então a gente vai entender que está havendo o tal do M de manipulação institucional. E só nessas ocasiões que a gente vai ter alguma indicação mais concreta de que isso está acontecendo. Cadê? Então, o vídeo introdutório da Quarterly, ele é para a gente entender quais são os ciclos, para a gente entender aonde que a gente vai estar buscando liquidez, muito similar ao que o ICT propõe lá com 20, 40, 60. Os quartos vão ser as regiões de liquidez que a gente vai estar buscando pedir arrays, né, que são os pontos de interesse, como se fosse o 20, 40, 60 lá que o ICT sugere. E ele é fractalizado para todos os, desde lá do anual, tem até o quadriênio, né, que são 4 anos, o ciclo de quadriênio tem 16 anos, até o micro, né, que são ciclos de 23 a 24 minutos. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. O Esdras perguntou, poderia existir um SMT de acumulações? Tipo, tem uma estrutura que gerou a alta nos dois ativos, o ativo A tocou na estrutura e o ativo B não. Reagiu e foi embora sem o ativo B tocar na estrutura, vendo os dois ativos que se identificam divergência no fundo, mas percebe-se um toque na estrutura. Eu acho que se eu entendi, tem duas perguntas em uma aí. Primeiro, se existe SMT de acumulação, uma acumulação ela vai gerar muitos SMTs dentro dela. Enquanto o mercado está lateral, é muito comum ele formar violinadas tanto no topo quanto no fundo. Então, uma característica muito clara de que a gente está consolidado é quando a gente vê muitos SMTs falharem, né? Falharem em dar um movimento expressivo. Quanto ao que você perguntou da estrutura, né, de o ativo B toca na estrutura, mas o A tocou na estrutura, mas o B não tocou. Se você está falando de um retorno para dentro do range, e ele tocar na estrutura que foi rompida ou algo assim, isso também é um tipo de divergência que é uma divergência interna. E a gente vai falar disso, se der tempo, a gente vai falar ainda hoje, tá? Então, onde que eu parei mesmo? Ah, sim. Então, o tal do M, a gente vai identificar ele pelo quarto que deu a manipulação. Que a manipulação a gente entende que é o SMT, que é onde um vai estar atacando um ponto de liquidez, né, fazendo o famoso Judas Swing, a violinada, chama como quiser, enquanto que no outro vai estar apenas um retorno para dentro do range, né, não vai estar tomando ponto de liquidez. Isso é uma manipulação institucional.
Então, esse é o quarto que a gente vai enxergar um M e que a gente vai entender que vai estar se formando um dos extremos daquele ciclo. Então, quando houver esse SMT, é quando a gente vai estar, a partir dele, buscando se posicionar para aproveitar o movimento expansivo que vem em seguida. Então, só recapitulando o que a gente viu aqui até agora, o IE ele vai ter períodos trimestrais de 3 a 4 meses, onde ele vai estar buscando uma mudança de comportamento dos preços, né? Ele fala mudança de sentimento, mas pode entender como mudança de comportamento. O Day veio, pegou essa teoria dele de divisão anual e aplicou para os diversos fractais, e ele falou que a gente teria esses dois tipos de perfis, que apesar de serem os mais comuns, eles não são os únicos. E aqui falta uma informação crucial, que é a gente identificar o que é o M, que é o ponto mais importante do ciclo, porque a partir do M vai estar se formando um extremo importante do ciclo. Então, se a gente quiser se posicionar para pegar uma expansão do range e subsequente distribuição daquela expansão, a gente precisa entender e descobrir aonde que é M, né? A gente precisa achar o M. Então, olha, honestamente, AMDX, AMD, você pode usar muito para você testar esses ciclos, mas eventualmente você vai entender que o que importa realmente é você achar onde que foi o SMT, para você achar o M, que é a partir dele que vai ter a leitura correta do que é o ciclo. Todo mundo que fala que quarterly não entende é porque não entende essa dinâmica aqui. Os quartos foram criados para que a gente possa ter essa compartimentação do preço em quartos, para a gente saber quais liquidez que a gente vai estar utilizando em cada momento. Então, no quarto atual aqui, a gente vai estar muito trabalhando principalmente com o quarto anterior. E é isso que vai dar origem ao SSMT que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a gente vai estar trabalhando, quando der essa manipulação, com alvos de até 3 quartos anteriores, né? Que seria basicamente o 20, 40, 60 do ICT trazido para uns fractais menores. Tá? Aí agora eu tenho um material aqui que era da mentoria, a gente vai passar por ele para a gente poder ir preenchendo as lacunas com o tempo, né? Então, conceitual, a gente vai ter o que é a sequencial e depois a gente vai ver os outros tipos de quebra, tá? Quem quiser entender melhor como que funciona a divisão dos quartos, vai ter que vir aqui nesse vídeo, porque eu não vou falar de novo. Cada um vai ter 4 quartos, cada quarto desse vai ter uma característica específica, porém o mais importante é o que a gente vai tratar hoje aqui, que é o tal do M, achar o M. O que é o M? O M é aquele ciclo que vai estar, aquele quarto que vai estar completando um SMT, uma divergência SMT. A gente achou o M, a partir de que a gente achar o M, a gente vai esperar uma expansão que venha a aparecer e a gente vai dar um jeito de entrar no meio dessa expansão de alguma maneira. Esse é basicamente o seu objetivo principal quando você está usando a quarta, é encontrar o M do ciclo que você está abordando e dar um jeito de entrar na direção da expansão que deve vir depois do M. Tá? O M vai te dar um ponto de extremidade daquele ciclo. Tá? É um ponto de extremidade provável que seja o último ponto de extremidade daquele ciclo. Então, a partir do M, que é quando dá o SMT, a gente vai estar tentando se posicionar aí na direção contrária. Tá bom? O AMDX, AMD, portanto, eu acho que você pode usar para você se localizar e entender essa dinâmica de acumular, manipular e distribuir. Isso é legal, isso tem a ver com Power of Three, que eu deveria abordar, mas não vai dar para abordar hoje. A gente fala outra hora do Power of Three. Basicamente, todo ciclo ele forma um Power of Three. Talvez na próxima reunião que a gente tiver, a gente traz aí as True Opens, e aí sim a gente pode ter uma visualização melhor do que é o tal do AMD, só que esse AMD X AMD, talvez o Day tem, assim, me perdoe ser pretencioso ao ponto de dizer que achar que foi um equívoco o Day fazer isso, mas pode ser que tenha sido só propaganda dele mesmo, ou pode ser que ele não sabia tudo que ele sabe até o final da mentoria. Fato é que dos 106 vídeos que ele fez em 2024 na mentoria dele, ele fala de AMDX, AMD umas 3, 4 vezes, enquanto que de SMT ele fala toda a santa aula dele tem o tal do SMT, que é o ponto mais importante, que é achar M. Então, até aqui, bem tranquilo, né? A gente consegue assistir esse vídeo de 13 minutinhos, ele vai te dar todos os fundamentos de quais são os ciclos, quais são os fractais. Ele fala aqui já da True Open também, que ela é um pouco importante, mas ele não traz essa perspectiva do SMT, que é o que a gente vai falar hoje.
Tá, e aí eu não sei como é que tava aí a transmissão, não sei se vocês estavam vendo, aliás, me confirma, por favor. Vocês estão vendo o slide aqui agora, né? Eu vou começar a falar dele. Beleza, estão vendo? A gente vai... O SMT, ele nada mais é do que uma quebra de correlação, né? Então, eu não sei se foi pego ali, mas o bom é que tem o PDF e essa é a coisa mais importante, é isso que é o importante vocês aprenderem aqui hoje, é o que é uma quebra de correlação, em primeiro lugar, né? Então, a gente vai ter dois ativos que são correlacionados, a gente aqui opera muito o Nasdaq e as maiores correlações que o Nasdaq tem é o Dow e o S&P. Então a gente vai estar analisando topos e fundos do Nasdaq como ativo base e vai estar comparando ele com topos e fundos dos correlacionados que é o Dow e o S&P. O que é esperado de um ativo correlacionado é que eles façam topos e fundos aproximadamente nos mesmos pontos ali. Quando um deles falha em renovar o topo, né, um correlacionado falhou em renovar o topo, enquanto que o ativo base, que é o Nasdaq, no exemplo, ele renova o tempo. Aqui a gente vai ter uma quebra de correlação. Essa é a mais clássica das quebras de correlações que existem, né? A gente vai iniciar por ela. Isso se chama divergência SMT. Eu acabei de explicar tudo aí, não sei o que ficou claro ou não por conta do problema do vídeo, mas basicamente é isso daqui que a gente vai estar procurando como o ponto de manipulação, né? Então o M vai se iniciar a partir de alguma interação, como tiver isso. Aqui imagina que esse 3 aqui é o M e a partir desse M é onde a gente vai estar buscando entrar em linha com a nova direção do fluxo institucional ali, pelo menos daquele ciclo. Tá? Aqui eu expliquei também lá no exemplo que o Smart Money no ativo base estaria então utilizando a liquidez compradora presente acima da máxima, né, de 2 aqui, para preencher suas ordens de venda, né? Então o stop de compradores de rompimentos, né, que vão ser stops de compra, ou de vendedores antecipados que estão vendidos aqui e colocaram seus stops de compra, né, o seu stop protetivo de compra, que é o que você usa quando você está vendido. Aqui é uma região onde o institucional vai estar buscando liquidez compradora para casar com novas vendas. Então quando o preço é acionado aqui o stop, o institucional vai ter suas ordens limites aqui. Então o stop é uma ordem a mercado, o institucional consegue até posicionar o stop dele acima dos stops dos comprados aqui e a ordem limite dele vai ser realizada num ponto ótimo. Por isso que as violinadas geralmente são bem violentas, né? Elas dão um bom movimento aqui. Então eles conseguem vender um preço mais caro com slippage menor, tendo maior eficiência na sua execução. Ao mesmo tempo, no correlacionado que falhou em atingir esse ponto de liquidez, né? Você pensa que aqui é um ponto de resistência, o preço vai ser segurado aqui, vai ser vendido em bastante medida pelo institucional para evitar, né? Então ele vai manter uma iceberg aqui, sei lá, como você quiser chamar aí, mas ele vai evitar que o preço atinja essas máximas, vendendo mais barato, né? Então quem quiser vender, seja para sair da sua compra que está sendo lucrativa ou para entrar numa venda, porque você espera preços mais baixos, se você quiser vender, nesse caso aqui, nesse correlacionado, você vai ter que estar vendendo mais barato, né? Quando a gente quer sempre vender o mais caro possível, o institucional vai estar deixando as condições menos propícias para você vender, fazendo com que, inclusive, os comprados aqui que estejam esperando os preços vir aqui, fiquem posicionados e a partir de um determinado momento, quando os stops desses comprados são acionados, isso até ajuda com que o preço se locomova ainda mais para o outro lado, né? Que vai ter uma seca de liquidez contrária, vai causar uma ineficiência, enfim, o preço vai reverter com força, tá? Então ele vai estar mantendo o preço desinteressante para vender, para quem quiser vender. Basicamente essa é a explicação conceitual de o que é uma manipulação institucional, ou seja, o que é um SMT. Existe também a correlação inversa, né? Um exemplo clássico aí é o euro-dólar contra o índice do dólar, né? O DXY. Então ele vai ter uma correlação inversa, quando o dólar falhar em renovar o fundo enquanto o euro está renovando um topo, isso também é uma quebra de correlação, né? O que é esperado de correlação inversa é que quando o ativo base está fazendo topos e fundos ascendentes, o ativo referência vai estar fazendo topos e fundos descendentes, uma vez que ele faz um fundo maior aqui, ao invés de fazer um menor como deveria ser, tem uma quebra também.
Então, que acho que é uma sumarização, né? Quando dois ativos correlacionados se comportam de maneira divergente, nós temos uma quebra de correlação. Existem diversos tipos de quebra de correlação, estudaremos cada um deles ao avançarmos nas próximas aulas, que na verdade eu vou tentar passar tudo hoje. E o mais importante dessa aula é compreender a justificativa lógica da quebra de correlação e compreendermos que quando o institucional está agindo no preço, uma subsequente expansão dos preços é esperada, né? Depois do M, a gente espera que vai haver uma capitalização em cima daquela posição que foi montada, né? Então, se a gente tem aqui o institucional se posicionando para venda aqui, vai haver uma locomoção dos preços para baixo para que essas posições aqui sejam capitalizadas até esse institucional achar um ponto onde ele vai poder descarregar suas vendas, né? Porque ele mesmo vai entrar vendendo aqui para empurrar o preço para baixo e ele vai ter que fundar as suas posições, né? Ele vai ter que pagar as suas posições em algum lugar. Então ele vai buscar alguma região de stops de venda daí para ele poder entrar comprado e fechar suas vendas, certo? Esse é o mais importante a gente compreender nesse PDF aqui. Enquanto não houver quebra de correlação, nós não temos como assumir que haja patrocínio institucional nos movimentos de preço, né? Então, por mais que o preço de repente dê uma expansão muito forte, se essa expansão muito forte não vier de algum tipo de posicionamento eficiente, né, que a gente chama de posicionamento eficiente, que seria tanto pelo SMT quanto pelo rebalanceamento ou por uma simples tomada de liquidez, e se não tiver o SMT, é menos provável de que haja ali uma instituição patrocinando aquele movimento. Esse aqui é a definição conceitual de uma quebra de correlação. Tem alguma dúvida a respeito disso? Não? Vou tomar um gole d'água e a gente já vai para o SSMT. O Esdras perguntou se, olhando essa correlação inversa, se poderia comparar um SMT de topo do GBP e Euro-USD com fundo de DXY. Perfeito, é isso aí. Inclusive, se no futuros a tríade mais utilizada é o Nasdaq, o S&P e o Dow Jones, no Forex a tríade mais utilizada é justamente essa que você falou, que é o DXY, o GBP-USD e o Euro-USD. O Eli deu a dica aí de você colocar no DXY para você buscar as divergências, você coloca aqui o 1/DXY, porque aí ele fica, ao invés de ficar inverso, né, o 1/DXY, ele vai inverter o gráfico. Então, ao invés de ele ficar numa correlação inversa, ele fica numa correlação normal, é mais fácil de você identificar as divergências. Vamos para o próximo, que é o tal do SSMT, né? Então, vocês já entenderam que o SMT, ele é uma quebra de correlação. Espero que tenha ficado claro aí o que é uma quebra de correlação, tá? E aí a gente vai passar para o SSMT, que é uma quebra de correlação bem específica que você só conseguiria utilizar ela se você conhecesse a Quarterly Theory. Então acho que a grande utilidade da Quarterly, né, daquelas divisões que a gente acabou de falar, é justamente a gente poder utilizar, por exemplo, isso daqui, que é o SSMT, tá? A diferença entre um SSMT e um SMT é que o SSMT é um SMT sequencial, né? Daí Sequential SMT. Quer dizer que a quebra de correlação deve respeitar uma sequência temporal. Além da necessidade de ocorrer no mesmo período de tempo, requer uma separação temporal dada por quartos de tempo subsequentes da teoria dos quartos. O que isso quer dizer? Quando a gente vai estar buscando por um SSMT, tudo que vai importar para a gente no quarto atual, né? Então deixa eu ir um pouquinho aqui para o gráfico. Tudo que vai importar pra gente... Cadê aqui nosso exemplo? Tudo que vai importar... Deixa eu pegar aqui que tá mais limpo. Tudo que vai importar pra gente no quarto atual que a gente tá é em relação ao quarto anterior, né? Então aqui a gente tem o Euro-USD, a gente tem o DXY invertido e a gente tem o GBP aqui embaixo, né? São três ativos correlacionados e o DXY já tá ajustado aqui com a dica que o Eli deu aí, de a gente inverter ele pra gente buscar por correlação normal, né? Não inversa. O SSMT... Então, tudo que vai importar para a gente aqui no ativo atual é a máxima. Vê aqui que meu indicador ele já pontilha aqui, ó, a máxima e a mínima do quarto anterior, né? Então, o quarto anterior aqui, a gente está num gráfico de 15 minutos e a gente está na Ásia, né? Aqui é o price action da Ásia. O quarto anterior é Nova York da tarde, né? Nova York PM, que vai daqui até aqui. Então, tudo que vai importar para a gente é esse cara aqui, para a gente poder estar identificando ao longo de Ásia aqui, um SSMT, que seria o quê? A gente vai trabalhar ou a máxima do quarto anterior, ou vai trabalhar a mínima
do quarto inteiro anterior, tá? Então não é a última mínima, não é a mínima mais recente, não é, é a máxima do quarto inteiro e a mínima do quarto inteiro. A gente vai querer ver uma quebra de correlação ocorrendo nessa máxima e nessa mínima. O dólar, a gente vai ter aqui a máxima e a mínima, eu não vou desenhar para poupar tempo, mas essa linha pontilhada aqui é justamente o que o meu indicador está marcando. E no GBP a gente tem o quarto anterior dado por essa máxima e essa mínima. Então a gente vai estar analisando ao longo de Ásia se um deles vai tomar a máxima ou a mínima, enquanto que os outros não vão tomar e o preço virar. E aí, se o preço virar depois disso acontecer, né, antes dos três tomarem, a gente vai estar entendendo o que está acontecendo aí nesse quarto, um SSMT. Tem alguns exemplos aqui já prontos no Nasdaq, é porque eu opero bastante no Nasdaq, então deve ter alguns exemplos aqui, ó. A gente pode pegar os exemplos que aconteceram hoje, né? Deixa eu apagar essa daqui, que é das explicações anteriores. Então, hoje, ao longo da manhã aqui, a gente teve aqui dois SSMTs, tá? O primeiro foi o quê? Esse quarto aqui é o quarto de 90 minutos. Teve três, na verdade. Isso aqui é... Ah, é que teve outro lá em cima. Mas, pois bem. Esse aqui é um quarto de 90 minutos, né? Então, daqui até aqui, ele é um quarto de 1h30, ou seja, 90 minutos. Ele é um quarto do quê? De uma sessão inteira, né? Essa sessão inteira é aqui, ó, das 6 ao meio-dia. Das 6 ao meio-dia, isso daqui é Nova York da manhã, Nova York AM. Então, um quarto, o terceiro quarto aqui de Nova York AM, com o quatro quarto de Nova York AM, ele deu uma divergência. Primeiro, essa divergência maior aqui, que é essa divergência de 90 minutos, que a gente chama, houve aqui no Nasdaq uma falha ao longo desse segundo quarto aqui. Houve uma falha em atingir um ponto de liquidez, certo? Então, nesse quarto azul aqui, o preço não retorna nessa máxima aqui desse quarto vermelho, enquanto que aqui no Dow Jones, o terceiro quarto aqui, que é esse quarto azul, por sua vez, ele toma a máxima do segundo quarto aqui. Então, aqui a gente tem uma divergência SMT, que por ser entre a máxima desse quarto e a máxima desse quarto, é uma divergência SSMT. Bem simples assim, tá? E aqui, no caso, a gente até teve duas divergências no mesmo ponto, que a gente vai falar mais para frente. Isso aqui a gente chama de dois estágios de divergência. Então aqui, além de ter aquela, houve essa daqui menor também, que foi o Dow Jones. Aqui ele toma a máxima, aqui ele não toma. Na verdade, aqui o próximo quarto ainda deu uma bicadinha. Aí isso pode acontecer. Nos três ele deu uma bicadinha. Só que a divergência menor foi dada... A divergência menor foi dada por esse ciclo logo anterior aqui. Onde esse aqui não tomou, esse aqui tomou. Então aqui a gente tem uma divergência de dois estágios. Além disso, continuando o dia, a mínima do dia, sem surpresa, ela foi formada uma divergência entre o fundo de ontem, quarta-feira, e o fundo de hoje, quinta-feira. No Dow Jones aqui, ele tomou o fundo de ontem, e no Nasdaq, no S&P, ele não tomou. Isso é uma divergência SSMT entre dias. Entre dias é o quê? É o ciclo semanal, ciclos de uma semana. A gente vai ter quartos de dias. Então, entre um dia e outro, a gente tem um SSMT semanal. E, além disso, a gente teve ainda, nesse mesmo ponto, um SSMT entre a sessão da manhã e a sessão da tarde, onde o Nasdaq, dessa vez, tomou a mínima, enquanto que o Dow não tomou. Percebe? Aqui é a mínima da manhã, aqui é a mínima da tarde, aqui é a mínima da manhã, aqui é a mínima da tarde. Então, aqui é mais dois estágios, né? Isso aqui a gente estava falando e viu isso acontecer. Teve também aqui um último exemplo, e a gente já volta lá para o teórico. Quando a gente começou a conversar hoje, a gente estava tendo uma acumulação aqui, e aí o preço toma essa liquidez, e a gente estava falando sobre SSMTs um contra o outro, né? Que aqui deu de 5 minutos e de microciclo. E a gente estava falando justamente se valeria a pena a gente buscar, né? Aqui a gente estava só com uma micro, né? Você vê que aqui é o ciclo de 1 minuto, que cada quarto é de 23 a 24 minutos. E o objetivo dessa quebra aqui seria algo muito pequeno quando principalmente está contra outros, né? E a gente depois identificou que teve outra divergência aqui, né? Aqui no topo, onde aqui não teve divergência? Teve sim. Aqui no Nasdaq ele tá tomando. Não, em todos tomou. Então aqui não foi nenhuma divergência. Ah, tá. Não, é que tá errado.
É isso mesmo? Não, aqui não houve divergência, apesar de que na hora pareceu que tinha havido. Bom, enfim, aqui não foi uma divergência então, tá? Mas aí a gente estava falando do objetivo dessa contra o fluxo aqui que ele vinha vindo, e aí depois a gente, quando deu essa daqui que foi uma divergência dupla, SSMT, entre sessões e entre dias, a gente comentou como isso daqui seria já algo que a gente poderia estar no mínimo buscando um alvo de liquidez dessa divergência aqui. O que acontece? Quando tem uma divergência, se ele está trabalhando a mínima da sessão anterior, aqui ele está trabalhando com a mínima da sessão anterior e está dando uma divergência com a mínima da sessão anterior aqui, né? No 15 minutos, que é onde a gente visualiza as sessões. Então a gente tem aqui a mínima da sessão anterior com a mínima da sessão anterior. A gente tem que pensar que aqui está havendo uma manipulação institucional, ou seja, tem uma instituição que está se posicionando para compra aqui baseado no fractal aqui de 15 minutos. Então a gente tem que pensar aonde que essa instituição que está se baseando nesse 15 minutos aqui vai estar podendo descarregar as posições dela, né? Onde que ela vai estar podendo fundar capitalizar em cima desse posicionamento que ele fez aqui através do SMT. E aí a gente vai olhar para o quarto anterior, né? Similar àquilo que a gente vinha falando do 20, 40, 60, mas a gente vai começar trabalhando com o quarto anterior e a gente vai imaginar aonde nos 3 gráficos vai haver pontos de liquidez, né, contrários para esse institucional estar realizando suas posições. Então a gente vai estar procurando algo acima da linha azul, que é o 50%, onde que tem o primeiro ponto seria ali, que aqui eu já estou avançando bastante, a gente vai falar mais de objetivos de liquidez, né, só para se ter uma noção. Então, quando você tem aqui dois SSMTs, o maior, ele vai te dar a direção, enquanto que o menor, então assim, se ele der um maior e só depois aqui ele dá um menor, né, só depois ele daria esse de 15 minutos, por exemplo, a gente poderia estar trabalhando com o 15 minutos, porque o maior já está dando a direção e o de 15 minutos vai dar para a gente ali o timing de quando a gente vai estar pegando uma movimentação em direção desse fractal maior. Só que o objetivo, aí a gente tem que decidir. A gente pode buscar um objetivo do maior, que lógico, aí a gente vai estar trabalhando com o range do dia de ontem, que é um range muito maior, né? Ou a gente vai mais seguramente trabalhar com o range do menor, que é esse de 15 minutos aqui, né? Entre sessões, então a gente vai estar trabalhando com a sessão aqui da manhã, que é a sessão AM. Então, se ele deu entre quinta e quarta e ele deu entre PM e AM, a gente tem que decidir se a gente vai usar o alvo de PM, de AM, né, alguma coisa dentro de AM, ou alguma coisa dentro de quarta. Se a gente optar por usar o menor, evidentemente que a gente vai ter uma assertividade bem maior para entender ali que aqui é, né, ele chegou aqui nesse bloco de mitigação aqui e da seção AM, pode ser que ele tenha encontrado liquidez interna aqui, rebalanceou esse range baixista, pronto, já deu o objetivo aqui desses 15 minutos. Maior assertividade que a gente vai ter é mirar a liquidez interna do SSMT menor. Agora a gente pode entender que o maior aqui está dando condições para a gente buscar algo da quarta-feira, né? Então quando ele dá aqui, a gente pode estar buscando esses topos aqui, que foi da quarta-feira, buscar esse topo aqui, um topo duplo. A gente pode estar buscando esse topo aqui, ou até mesmo esse aqui, que é a máxima de quarta. Então a gente pode estar decidindo aí o que a gente quer fazer. Bom, acho que já deu de exemplo. A importância do SSMT em comparação a outros métodos de análise. O SSMT é a mecânica de sincronia temporal entre os preços de diferentes ativos. Não pense que tem alguma mágica aqui. É só você tá compartimentando o preço, né, as negociações de um ativo em períodos, divididos em 4 períodos. Em cada período você está dividindo em 4 e está compartimentando ele, para você pegar toda a liquidez que foi posicionada nesses quartos. E esses quartos são muito relevantes porque desde os anos, né, de 4 em 4 anos tem eleições, que é um período de muita volatilidade. De 4 a cada trimestre tem um novo contrato de futuros, né? O ano tem 4 contratos de futuros. A cada semana tem um dia, o dia é super importante, né? Tem muitas instituições, muitos algoritmos, muitos indicadores que são baseados em máximas, mínimas, aberturas e fechamentos de dia
dias. Então não tem nada aqui que é super mágico, assim. É muito de você compartimentar a liquidez de todo um período e dividir ele em compartimentos e ir trabalhando essas regiões de liquidez de uma maneira que é lógica, no fundo. Então você vai estar buscando essa mecânica de sincronia temporal para quê? Para você entender da onde que a cada liquidez, cada manipulação de liquidez é formada, aonde que o institucional vai ter para descarregar essa liquidez. Então, se ele está trabalhando uma mínima de diário, significa que ele pode estar trabalhando o gráfico diário em si, né? Então, ele pode estar buscando o dia anterior em si. Então, essa quebra de correlação sincronizada entre ativos correlacionados, ela vai acarretar em um ataque a um ponto de liquidez importante gerado em algum ciclo, seguido de reversão e subsequente expansão de preços, que é basicamente o que eu expliquei, né? Então, baseado na teoria dos quartos, nós podemos ter uma leitura de importantes fractais temporais, onde pontos de liquidez importantes são formados ao longo do tempo, né, que eu acabei de explicar. Desde o ciclo mensal até os microciclos, entre outros maiores e menores, o algoritmo irá apresentar SSMTs em pontos de reversão. Aqui por algoritmo entenda o institucional, os grandes, pode ser o algoritmo de rebalanceamento, de compensação, entenda como quiser, tá? Os grandes vão estar utilizando, vai apresentar SSMTs em pontos de reversão e rebalanceamento para maximizar a eficiência de liquidez e entrega dos preços nos diversos ativos disponíveis no mercado, que é basicamente o que eu expliquei, a conceituação do que é a quebra de correlação. Aqui vão ter alguns exemplos, né? Esse é o SSMT mensal. O SSMT mensal ele ocorre entre semanas, né? Então entre uma semana e outra a gente vai ter um SSMT mensal. A gente vê que aqui em Q4 e Q1 cada um é uma semana, e aqui no Dow ele toma a máxima, enquanto que no S&P e no Nasdaq ele não toma, e em cada exemplo eu utilizo um segundo estágio, né? Então, se a gente tem aqui que houve um SSMT mensal, isso significa que aqui foi formado um topo importante naquele ciclo daquele mês inteiro. Pode ser que esse ciclo venha a ser negociado? Pode, acontece demais, mas enquanto ele tiver validado, enquanto não tiver atingido objetivos de liquidez desse mensal, sempre que aparecer um SSMT menor dentro desse mensal, é uma oportunidade que a gente tem de entrar em linha com esse mensal, que vai estar buscando uma liquidez maior. Então, tendo um SSMT menor dentro de um maior, a gente vai poder estar utilizando ele para entrar em linha com o maior no timing do menor, que é idealmente como a gente faz para pegar bons risco-retornos. O SSMT semanal, ele ocorre entre dias. E aqui eu vou falando algumas coisas, tá? O SSMT mensal, a gente utiliza o gráfico de 4 horas para ver ele. Por que exatamente? Eu não sei te explicar, assim, tem uma explicação lá, mas é algo que é meio que não fica muito claro, né? Basicamente, para você enxergar um mês, você vai estar dividindo por um certo número de uma certa fração lá para você ter detalhamento de informação daquele mês. E aí a explicação que o cara lá dá é o tal do Medici, né, que é um parceiro do Trader Day. Ele diz que é para você ter uma boa visualização da informação do mês, que o 4 horas era o mais recomendado. Enfim, eu não sei exatamente o porquê que é o 4 horas, mas a gente usa o 4 horas para ter uma boa visualização. Então todos os indicadores de quarterly, quando você colocar no 4 horas, você vai estar vendo um mês, né? E aí, quem quiser copiar essa reguinha aqui é algo muito útil para a gente se acostumar com os diferentes fractais, né? Então cada tempo gráfico desse aqui é um fractal diferente. Então 4 horas ele vai mostrar quartos mensais, enfim, e aí vamos seguindo e cada um eu vou falando, tá? Aí o SSMT mensal, ele é um SSMT que vai ocorrer entre dias, né? Então aqui ele está ocorrendo entre terça e quarta-feira, terça e quarta-feira, terça e quarta-feira. Aqui no Dow ele falha em renovar. Então entre dias ele tem aqui um SSMT. Isso significa o quê? Que na semana ele formou um fundo importante. A partir desse SSMT entre dias, a gente vai estar buscando por outros SSMTs menores para a gente aproveitar que aqui possivelmente formou o fundo da semana, ou ao menos um fundo muito importante, até que esse preço venha buscar liquidez contrária, né? Então, se ele está altista, a gente vai mirar topos. Se ele está baixista, a gente vai mirar liquidez interna, acima dos 50% dos quartos anteriores. Tá? O semanal a gente vai estar olhando no 1 hora, é a mesma justificativa ali do porquê 1 hora. Então cada quarto vai ser um dia, né? E os 5 quartos, né, no caso da semana, vai ser uma semana, né? São segunda, terça, quarta e quinta, 4 quartos mais sexta, 5 quartos.
tá? O SSMT, eu não achei aqui o menor. Será que eu não pus nesse exemplo aqui? Eu acho que eu não pus, acho que nesse exemplo aqui eu não pus um menor. Talvez eu não achei, eu fiquei com preguiça. Ou foi junto? Talvez não. Bom, enfim, o SSMT diário, ele vai ocorrer entre sessões, né? Aqui o exemplo ele tá New York AM e New York PM, New York AM, New York PM, New York AM, New York PM. O Dow, mais uma vez, é quem toma liquidez, enquanto os outros dois falham em tomar liquidez, né? Então, a partir desse momento aqui, o que a gente vai olhar? A gente vai entender que o dia fez um fundo importante. É o fundo do dia? Não, não é isso que quer dizer, mas quer dizer que até essa mínima aqui vir, tomar um topo do quarto anterior, ir lá pegar os 50%, ou até mesmo se tiver altista e buscar o extremo externo, a região externa onde quem fez essa jogada de manipulação de posicionamento aqui, né, essa manipulação institucional, essa pessoa vai ter fundado a sua posição, porque depois de ele se posicionar ele vai empurrar o mercado, entrar com muita compra, então ele precisa de algum ponto de liquidez para vender e descarregar essa compra, né, reduzir o risco dele, melhorar o médio dele, até que ele atinja algum ponto desses, ele vai estar vai seguir comprando. Enquanto ele não atingir um ponto desses, ele vai seguir comprando. Então, significa o quê? Que um fundo importante no dia foi feito. E aí, qualquer outro SSMT menor, né? Aqui tem um bem pequenininho, a gente pode estar entrando em linha com esse maior que deu a direção e buscando o timing do menor para a gente se posicionar com um bom risco-retorno e tentar aproveitar ainda essa mesma relação. No diário, a gente vai olhar no 15 minutos, né? O 15 minutos ele vai dar os quartos, cada quarto é uma sessão, e um dia inteiro tem 4 quartos, Ásia, Londres, New York da manhã, New York da tarde, e o gráfico que a gente utiliza para analisar o dia é no 15 minutos. Mais para frente tem outros motivos de utilizar esses gráficos específicos. Se você for se aprofundar na quarta e tentar utilizar ela, fatalmente você vai ter que acabar se familiarizando, mas a gente vai falar muito mais sobre isso mais para frente, tá? Tem o SSMT de sessão, que são entre quartos de uma sessão, né, que cada um tem 90 minutos, 1h30, uma sessão tem 6 horas, então um quarto de sessão vai ter 90 minutos. Aqui é um exemplo de Q3 e Q4, né, então Q3 e Q4 de Londres aqui, pelo horário eu consigo ver aqui embaixo. Então o Q3 e Q4 quase entrando aqui em 6 horas da manhã, que iria para o próximo período para a próxima sessão, né? Mas então aqui Q3 e Q4, aqui o Nasdaq toma, o ES e o Dow falham em tomar a mínima de Q3. Então isso daqui é um SSMT de sessão, que ele ocorre entre quartos de 90 minutos. Isso quer dizer o quê? Que durante Londres aqui ele formou um fundo importante, né? Em Q4 a gente vai falar ainda mais para frente das características, que é diferente do AMDX AMD. Eu acho que as características de cada quarto é importante, né? Falando brevemente por cima, Q4 é um quarto que ele é mais propenso a apresentar reversões. Reversões, se a gente buscar reversões só no Q4, é o modo de ir, way to go, é o que vai fazer a gente ter mais sucesso. O Q3 a gente buscar as expansões do range, o Q2 a gente buscar a manipulação e assim por diante, né? E o Q1 a gente buscar consolidações, entre outras características. A gente vai falar disso mais pra frente, não hoje, tá? A gente vai, não sei, na próxima ali só vai ter os tipos de quebra, mas a gente não vai, acho que não vai ficar muito longo hoje, tá? Mas enfim, a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas as sessões é a mesma ideia. Se fez aqui um SSMT, significa que em Londres aqui a gente deve ter feito a mínima de Londres, principalmente que está perto do fim dela. Então, uma vez que esse SSMT ocorreu e ainda tem um menor aqui confirmando ele, provavelmente o resto de Londres vai se manter com essa como a mínima, bem como ocorre aqui, ao menos até atingir algum ponto de liquidez contrária, onde o preço então vai acontecer outras coisas, entra até a próxima sessão, enfim, acho que já ficou bem claro aí. O gráfico que a gente utiliza para as sessões é os 5 minutos, né? Então você coloca nos 5 minutos, o gráfico aqui já vai automaticamente medir para você os quartos de 90 minutos, que é 1h30, e o ciclo inteiro vai ser uma sessão aqui inteira, que são 6 horas, né? Peguei 5 porque eu peguei torto, mas é aqui, 6 horas, beleza? E microciclo, né? O último, mas também importante,
a gente vê ele pelo 1 minuto. A ideia é basicamente a mesma. Aqui, o que eu peguei aqui? Porque aqui não parece que é um SSMT de micro, né? Talvez aqui esteja errado no exemplo, deixa eu ver. Sim, aqui é um outro tipo de SMT, que é o SMT fio, né? Onde um vai, mas tá errado aqui, tá? Então eu vou pegar um aqui de micro que a gente já viu hoje aqui. Pronto, aqui tem um aqui, ó. Aqui deve ter um, vamos ver, aqui. Aqui, então, a gente tem a máxima desse camarada aqui, a gente tem a máxima desse camarada aqui, a gente tem a máxima desse camarada aqui. Tá aqui a máxima desse aqui. Então, esse quarto aqui, tanto no ES faz topo duplo, na verdade, no Dow ele toma aqui, claramente, e no Nasdaq ele não toma, né, a máxima aqui desse quarto anterior. O micro, ele é o último, assim, que a gente vai estar usando, a gente precisa dele para timing somente. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo de micro, por exemplo, esse de fundo aqui, né, ele realmente, aqui ele toma a mínima, enquanto que aqui ele não toma a mínima, pelo menos não inicialmente, nem depois ele toma a mínima, só que ele é um micro, né? Então qual que é o objetivo do micro, né? Beleza, ele formou uma mínima importante aqui nesse micro ciclo aqui, né? Dentro da sessão. Então o objetivo importante que ele vai ter máxima aqui, que dá 40 pontos, né? Dá para você pegar um scalpzinho baseado no micro, só que aí você não tem nenhum menor para confirmar ele, essa que é a desvantagem dele. Então ele a gente vai estar usando como confirmação de um de 90 minutos, por exemplo, ou algo assim, entende? É assim que é melhor que a gente usa ele. Mas ele por si só, ele é meio fraquinho, porque muitas vezes vai dar o objetivo de liquidez, a gente não vai perceber, a gente vai continuar posicionado, vai acabar sendo estopado. Aí o micro, por fim, a gente usa no 1 minuto, né? Acho que já ficou claro aí. Então, para a gente validar um SSMT, antes de um SSMT, a gente precisa de uma acumulação, né? A gente precisa de geração de stops, é melhor dizendo. Essa acumulação aqui não é uma consolidação. Eu não lembro se eu já expliquei o que seria uma reacumulação, mas basicamente a acumulação que é dita aqui é uma acumulação de ordens na direção pretendida. Então, uma consolidação, ela vai preceder um SSMT que vai dar certo. A mais fácil visualizada é uma consolidação realmente, mas uma acumulação ela pode ser ter algum movimento de fabricação de liquidez, seja movimentos bruscos na direção contrária, né, que vão tomar mínimas, ou seja uma acumulação que depois vem um movimento que vai tá acionando todas essas ordens, né? Quem compra rompimento de venda aqui, quem é atraído para venda, vai estar tudo posicionando na venda, quando na verdade a intenção institucional é a compra, né? Acho que essa questão de acumulação vai ficar mais claro quando a gente falar do Power of Three mais para frente. Mas basicamente a gente idealmente, assim, para iniciantes, para quem não compreende muito que a acumulação não necessariamente é somente uma consolidação, a gente tem que estar pensando que é uma consolidação. Você pode usar só SSMTs depois de que o preço acumular, você vai ter maior êxito do que não. Após o SSMT, a gente espera que ocorra uma expansão, né? É bem raro um SSMT. O que eu já vou preveni-los? Quando a gente vê depois feito, é muito bonito, muito fácil de ver. Quando ele está acontecendo, e pelo horário de abertura, ali 9h30, 10 horas, é muito comum um SSMT se armar, principalmente nos 5 minutos, ali perto do horário de abertura, é muito comum um SSMT se armar. Olha que lindo esse aqui. E ele dá o SSMT, ele vai, entrega o ponto de liquidez, dá outro SSMT e vai embora. Isso é uma coisa que vocês já devem se prevenir. Quando a gente tem um SSMT contrário ao outro, de igual valor, o primeiro geralmente vai virar liquidez. Tá, isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que quando o preço está expandindo, é muito comum que em um dos 3 gráficos, vamos ver se aqui é o exemplo, por exemplo. É muito comum que em um dos 3 gráficos, vamos ver se esse aqui é o exemplo. Aqui e bem aqui, quando o Nasdaq e o ES estão tomando fundo, o Dow ainda está brincando lá em cima, né? O Dow está aqui, ó. Aqui. Então, o Dow está tomando topo. Então, em tese, a gente tem um SSMT de fundo. E não só nesse caso, assim, que está totalmente contrário, mas muitas vezes o que você vai ver também é o Nasdaq, o ES vem, toma o fundo, e aí o Dow até faz um fundinho antes de tomar um fundo, né? Então, vamos imaginar que ele chega aqui, ele
chega aqui e faz esse fundinho aqui, né? Ele vem essa barra aqui, não, aqui, né? Ele vem essa barra aqui, ele não toma o fundo, abre essa próxima aqui, vem e sobe aqui, né? Imagine que aqui, por o replay para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então imagine que aqui a gente tem os dois tomando fundo pra caramba. Nessa altura o Nasdaq já tinha andado meio caminho e tal. E o Dow, ele tá chegando nesse fundo ainda. Isso aqui tem muito desenho aqui, né? Deixa eu apagar umas coisas aqui. Nossa, tem muito desenho. Ah, vai assim mesmo, pessoal. Não quero bagunçar meus desenhos porque eu não sei o que é importante e o que não é. Mas enfim, o Nasdaq e o S já tomaram fundo. O Dow chega pertinho, né? O fundo é aqui. Cadê o fundo? Até perdi o fundo aqui. Então bagunça que tá. Aqui. É esse fundo aqui. Essa linhazinha aqui. Deixa eu pôr ela de outra cor aqui. Então, quando o Nasdaq vem aqui, imagine que essa barra aqui abre, ela vem, negocia lá para cima e tal, e aí você fala o quê? Tá formando um SSMT, aí você vai e pula. E assim, aqui é só um exemplo bem tosco, mas acontece muito de o quê? Os outros dois tomarem antes e o terceiro vir tomar de novo. Isso é muito comum, né? Então, enquanto ele tá acontecendo, é mais difícil de você localizar do que depois que aconteceu, né? Muitas vezes um vai tomar antes e os outros dois ainda não vai ter tomado, ele pode até virar temporariamente, mas depois vir a tomar, e é por isso que primeiro ponto, a gente utilizar dois SSMTs em fractais diferentes, isso vai ajudar a gente a evitar muitos desses falsos. E uma outra coisa é você realmente esperar o preço virar, né? Claro que você pode entrar já no Turtle Soup aqui do SSMT, você vai ter um stop pequeniníssimo, só que você vai ter uma taxa de acerto bem menor do que se você esperar ele virar realmente. E lógico, né? Em contrapartida, a dificuldade nossa é sempre com timing. Se você esperar muito ele virar, pode ser que ele vá lá, atinja um objetivo de liquidez e você fique a ver navios, né? Também pode acontecer. Então, só essa precaução aí desses dois pontos, tá? Para validação de um SSMT, é preciso ter a formação de... Eu sou besta, né? Eu devia ler tudo primeiro antes de ficar dando um monte de exemplo. Mas, enfim, a mente devaga e vai indo. Para validação de um SSMT, é preciso ter a formação de um novo SSMT menor. Algumas vezes, apenas uma nova quebra de correlação é necessária. A gente já vai ver os outros tipos de quebra de correlação. Mas entendam que quanto mais quebras a gente tiver numa mesma direção, melhor para a gente. Tá. Para confirmação de um SSMT, precisamos da formação de um swing de 3 barras no ativo que vai tomar liquidez e um CISD válido no que falha em tomar liquidez, né? Então a gente precisa de, no mínimo, né, uma formação de um topo ou fundo no que toma liquidez, e no que não toma a gente precisa no mínimo um order block formado, ou de preferência até um topo tomado, né, um fair value gap de baixa sendo negado, né, fechando acima de um fair value gap de baixa depois da tomada de fundo. Enfim, a gente precisa de um CISD, né? Se você não sabe o que é CISD, tem lá no Academy, vai lá que você vai aprender todos os básicos. Quando tivermos um SSMT equivalente oposto a um primeiro, no mínimo liquidamos a posição. O que veio por último é geralmente mais importante. A importância dos SSMTs, eles são mais importantes quanto maiores forem, quanto mais demorarem para se formar. Então, um SSMT entre semanas, né, um SSMT mensal, ele é mais forte do que um SSMT de sessões. E um outro fator que importa bastante é o mais recente, porque por mais que você tenha um SSMT entre semanas no topo, se o preço já andou bastante, ele forma um SSMT entre sessões no fundo, no mínimo você não vai estar pensando em compra, em venda. Você vai estar pensando em compra, porque no mínimo você pode pegar um retorno dado por esse SSMT de 15 minutos para dentro do range de 4 horas, que é o entre semanas. Então, essa é a ordem de importância. Então, se a gente tem de um SSMT de mesmo grau e contrário, né? Então, você tem de 90, eu estava explicando agora há pouco isso daí. Se você tem um de 90 no topo e logo em seguida você tem um de 90 no fundo, toma cuidado, no mínimo põe no 0 a 0 ali, tira uma parcial, porque muito provavelmente o primeiro vai virar liquidez daquele segundo. Quando tivermos um SSMT, esse aqui é o que eu acabei de ler, quando tivermos um SSMT equivalente oposto, acho que tem mais coisa, peraí. Não, isso mesmo, esse aqui agora. Quando tivermos um SSMT equivalente oposto a um primeiro, no mesmo quarto, o que veio primeiro se torna... Puta, tá repetido? Não entendi. É mais ou menos falando a mesma coisa 2 vezes. O primeiro se torna um ponto de liquidez provável que o segundo fará os preços atingirem. SSMT é utilizado para validar níveis de mercado como stop hunts, pontos de virada, pedir raise, etc. Então, qual OB que é o melhor a gente pegar? É o que formou ali no SSMT. Qual o Fair Value Gap que é o melhor a gente pegar? É aquele que se formou logo depois ali da formação do SSMT. Ou qual o melhor
Fair Value Gap para a gente pegar? É aquele que forma um SSMT dentro dele. Então, se você tem um Fair Value Gap de 4 horas e você tem um SSMT de sessões formado dentro desse 4 horas, pô, não tem coisa melhor. A mesma coisa vale para os gaps diários, um gap entre um dia e outro. Se a gente tem um SSMT de 5 minutos formado dentro do gap diário, pô, não tem coisa melhor. Podemos antecipar a formação de SSMTs em PGRAs de tempos gráficos. De novo, né? Eu dou o exemplo antes, aí eu vou ler e tá escrito ali, né? Como se eu não tivesse feito tudo isso aqui. Ciclos de tempo e análise SSMT, as interpretações dos ciclos de tempo. Como o SSMT se aplica em diferentes ciclos, né, no micro, 90 minutos, diário, semanal, mensal e anual, até outros, e tal como nos preços, nós temos tempos gráficos longos e curtos, né, então se a gente estiver falando de Fair Value Gap, de Order Block, vai ter o longo e o curto, né, vai ter o de HTF, PGRA, que a gente chama, né, que é os Order Blocks de 1 hora, de 4 horas, do diário, eles são mais importantes do que os de 5 minutos. Nos SSMTs, as quebras em geral, também vai ter essa hierarquia. Eu já expliquei um pouquinho disso aí no slide anterior. No simples, então a gente vai ter a hierarquia dada pelo Lower Time Frame, intermediário Time Frame, né, Intermediate, e Higher Time Frame, né, o mais alto. Então, a ordem, por ordem temporal, vai do micro para 90 minutos, o diário, semanal, mensal, anual. Quando tivermos SSMT em um ciclo, tal como quando utilizamos um HTF PGRAs, é necessário utilizar ciclos menores para validação e confirmação de SSMTs, né? Então, se a gente usa um OAB de 1 hora ali para a gente entrar, a gente buscar um OAB de 5 minutos formando dentro do OAB de 1 hora, pô, é uma boa ideia, né? Você vai estar reduzindo o seu stop ali, vai estar melhorando sua condição de risco-retorno e vai ter uma confirmação a mais para você não pular antes da virada de 1 hora. Para analisarmos cada ciclo, nós utilizamos tempos gráficos específicos. Falei disso, né? Os micros quartos são de 22 a 23 minutos, que é um ciclo de 90 minutos, e a gente vai utilizar os micro quartos. Eles são tempos gráficos de 1 minuto que a gente utiliza. A True Open que a gente vai usar é a True Micro Session Open, que chama TMSO. A gente vai falar de True Open mais para frente, mas é a abertura de Q2. E o HTF PGRA que a gente vai estar analisando. Então, se a gente quer um SSMT de microciclo, a gente vai procurar ele acontecer dentro de um HTF de PGRA de 15. Então, um Fair Value Gap de 15, dentro dele acontecer um SSMT de microciclo, é uma ótima operação. Ciclos de sessões são os quartos de 90 minutos, o tempo gráfico a gente utiliza é o M5, a gente vai ter aqui as 4 diferentes True Opens, né? Asia Open, London Open, New York Open, PM Open, cada uma na sua respectiva, no Q2 de sua respectiva sessão, né? O True Open é sempre no Q2, independente do ciclo. E igualmente aqui o HTF PGRA de 1 hora é o que a gente vai estar usando para o gráfico de 5 minutos, né? Então, se a gente quer um SSMT entre quartos de 90 minutos, idealmente a gente quer ele interagindo com um Order Block de 1 hora, ou com um topo de 1 hora, ou com um Fair Value Gap de 1 hora, alguma coisa assim. O ciclo diário são quartos de 6 horas, o tempo gráfico que a gente vai usar é o 15 minutos. A True Day Open é a abertura do dia, né? A abertura de Londres, ali é o Q2 do dia. E o HTF PGRA que a gente vai estar usando é o de H4, né? Então a gente quer um Fair Value Gap de H4 que se formem divergência entre sessões dentro dele, né? De Ásia e Londres, por exemplo, aconteceu uma divergência dentro acima de um topo de 4 horas, ou dentro de um Fair Value Gap, ou interagindo com um bloco de mitigação do 4 horas. Mesma coisa para o semanal aí, o modo fractal, os quartos são um dia cada um, tempo gráfico é de 1 hora, a gente vai estar usando a True Week Open como referência de Premium Discount e também para o AMD, a gente vai falar mais disso mais para frente, e o HTF PGRA dela é o diário, a gente quer ver divergências formadas entre topos e fundos de dia e outros tipos de quebra interagindo com algum PGRA do diário. Ciclo mensal, quartos. Cada quarto é uma semana, tempo gráfico é o H4. A gente vai estar usando a True Month Open, que é o segundo domingo do mês. E o HTF PGRA é o semanal. Dúvidas, pessoal? Deixa eu tomar uma água. Bom, se não tem dúvidas, vamos seguir. Usos de gráficos de time frames múltiplos, né? HTF intermediário e lower time frame. Ciclo maior influenciará os menores. O diário respeita o semanal respeita o mensal e etc. Quando nós tivermos um SSMT mensal de topos, iremos procurar em um ciclo semanal, diário ou menor SSMTs de topo. Isso aqui é basicamente o que eu já vinha falando ali, ó. De novo, eu antecipei pra caramba, mas é basicamente aquilo de você ter um menor confirmando o maior pra você pegar o timing do menor. Com frequência, SMT menores são formados após a formação de um maior, já falei bastante disso.
podemos esperar um pullback para dentro do range. Então se a gente tiver um menor contra um maior, já falei também, a gente pode esperar um pullback para dentro do maior. O SSMT nos dará o viés daquele ciclo. Quando o SSMT mensal ocorre, podemos esperar que o resto do mês seja na direção daquele SSMT ou até que um equivalente ou contrário maior apareça. Maior ou ao contrário ou maior. Não, equivalente contrário ou maior apareça. Durante Q1 e Q2 é comum que ainda não tenhamos um SSMT, ou seja, ainda não aconteceu o M, né? Ou que nós tenhamos SSMT em ambos os lados, que é típico de acumulação, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Nesses casos nós vamos utilizar a leitura de ciclos menores, né? Dentro desse Q1 ou Q2 vai ter um ciclo inteiro ali que a gente vai poder estar utilizando para se navegar. Mas se a gente quer operar, por exemplo, baseado no ciclo semanal, né, de segunda a sexta, até a terça-feira a gente ainda não tem como ter um viés direcional muito bem formulado, além de palpitar, porque a gente ainda não teve o M, né? A gente ainda não teve a divergência entre dias. Basicamente é isso aí. True Opens, aqui só um ponto sobre True Open, né? Eu não sei se deveria falar agora, mas, bom, tá aqui. A partir da abertura de Q2, seja lá qual for o ciclo, nós temos a True Open daquele ciclo, que é o preço de abertura de Q2. E buscaremos SSMTs válidos somente quando formados em topos acima da True Open ou em fundos abaixo da True Open, né? Então a gente vai buscar por formação dessas divergências. Se a gente está buscando um SSMT de topo, a gente vai buscar ele acima da True Open. Às vezes na True Open, né? A True Open é um tipo de quebra, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E quando a gente vê abaixo da True Open, após isso o preço fecha acima dela, também temos na True Open a formação de pontos de interesse chave como breakers, order blocks ou ineficiências. É nesse momento que teremos os melhores PDRAs para a entrada, ou seja, se a gente está buscando um SSMT de fundo, a gente vai buscar abaixo da True Open. Quando esse SSMT se formar e o preço negociar acima da True Open, na True Open, a gente vai buscar o que está interagindo com a True Open, e muitas vezes até a formação do SSMT, você vai ver que se formou a partir da True Open. Uma vez que o preço rompe acima dela, ela vai dar uma região de suporte muito importante para a gente, né? Um bloco de mitigação muito importante para a gente, ou um Fair Value Gap também rompendo a True Open. E é nesse momento que a gente vai ter os melhores pontos de interesse para estar posicionando nossas entradas. A True Open especificamente é um ótimo ponto de entrada. Difícil é você achar o lado, né? E o SMT é o que vai te dar o lado com bastante frequência. Características para os movimentos entre os correlacionados. O ativo que falha em tomar liquidez apresentando um swing falho, ele tende a apresentar movimentos mais explosivos, enquanto que o que toma a liquidez, ele apresenta uma virada mais clara. Isso nem sempre, tá? Mas vamos supor aqui, quando o Dow toma a mínima de ontem aqui, a virada dele, teórico, vamos pegar esse fractal menor aqui que dá para enxergar melhor. Pôr no 15 aqui. Quando o Nasdaq toma a liquidez, o Dow sendo o que falhou, a gente vai ter... Peraí, o que é esse barra aqui? Não é esse, não é esse, não é esse. Caralho, quero apagar isso aqui. Quando o que tomou a liquidez, ele vai ser mais claro para a gente enxergar a virada. Ele vai dar um Fair Value Gap bonitinho, ele tende a ser, tá? Ele vai tender a ser o que vai nos dar um ponto de entrada bonitinho, que a gente vai conseguir esperar ele formar e tudo. Enquanto que no que não tomou, ele tende a expandir mais. Ele é o que tende a buscar a máxima do ciclo anterior, ele é o que tende a buscar a liquidez primeiro. Então, o que falha em renovar a mínima é o que geralmente vai ter um movimento mais explosivo na direção do preço. Enquanto que o que toma a liquidez, ele vai ser o que vai ser mais claro para a gente estar buscando um ponto de entrada, entende? Então, basicamente, é isso que diz esse contexto aqui. Quando dois tomam liquidez e um terceiro falha, movimentos ainda mais explosivos no que falhou é esperado. Então, aqui, dois tomaram liquidez. Aqui é um exemplo de final de tarde, então talvez não seja o melhor exemplo, mas é isso aí. Esse aqui seria o que tende a explodir mais, né? Expandir mais para cima, porque os dois aqui tomaram a mínima. Então, esse que não tomou, ele que vai tender a buscar a liquidez primeiro lá do que os outros, né? Ele vai tender a ir numa alta só. Que aqui, por mais ruim que seja esse exemplo, tá meio notável que apesar da expansão inicial, depois ele consolida. Apesar da expansão inicial ele consolida, né? Aqui ele até passa um pouquinho desse topo, mas aqui ele continua
subindo, né? Bom, enfim, mas é isso que é pra você entender. Não é sempre, mas é uma característica também. SSMTs menores contrários a um SSMT maior formam pontos de Low Resistance Liquidity Run. O que é isso? Quando a gente tem aqui que a gente forma um SSMT micro contra um maior, quando essa movimentação de baixa se forma, é quando o preço resume para baixo, essa região aqui tem a ver com o que já foi falado, né? Que ela se torna o ponto de liquidez provável dessa região. Então, um movimento explosivo na direção contrária deve ser esperado. Aqui, a gente já viu aí que não deu um SSMT aqui, ao menos não claro, né? Apesar de, na hora, a gente ter achado que deu. Deu até que entre dois ciclos separados. Entre esse quarto, pula esse e deu esse. Então, é um SMT normal, mas não é um SSMT. Mas, enfim, quando ele resume, esse SSMT micro, ele vira um candidato a Low Resistance Liquidity Run. Então, o preço tende a vir de maneira explosiva atacar ele, né? Então, meio que aconteceu isso aqui. Mais uma vez, e sempre, tá? Não é sempre que essas coisas vão acontecer como esperado, né? Mas isso quer dizer que é uma característica que tende a se repetir mais vezes do que não. Quando há um SSMT de tempo gráfico maior, onde um ativo toma liquidez e o segundo falha, então temos um SSMT de tempo gráfico menor, confirmando esse primeiro, onde essa relação é o contrário. Aí aqui acho que é mais fácil demonstrar, né? O que aconteceu aqui nesse fundo? O maior, que é o entre dias, no Nasdaq não tomou e no Dow Jones tomou, né? Então o Dow Jones no tempo gráfico maior tomou a liquidez do dia, enquanto que no Nasdaq ele não tomou. O Nasdaq ele falhou em tomar a mínima de anteontem. Já no SSMT menor, o Nasdaq foi quem tomou e o Dow Jones não tomou, então ocorreu ao contrário. Quando isso ocorre, temos alta probabilidade de negociação, mas mais que isso, a gente tem alta probabilidade de uma expansão forte, que é como que ocorreu aqui. Assim que aconteceu isso, o preço deu um gás para cima, tomou topo, manteve aqui até agora, tá aqui, beleza. Daqui morreu final de dia. Mas quando a gente tem essa troca, tipo, um tomando, depois o outro que tomou não toma, é o que falha, é quando a gente vai ter as melhores condições de SMTs de 2 estágios. E, enfim, do que é SSMT. Com isso, eu acho que eu passei tudo o que eu tenho para passar sobre o que é SSMT. Mas pode ser que apareçam alguns insights que eu não lembrei de colocar. Então, por isso que o teste, a investigação de vocês é muito bem-vinda e a discussão depois para a gente evoluir esse conceito. Eu ainda estou longe de estar no auge da minha aplicação desse conceito. Os tipos de quebra de correlação, certo? Então a gente vai ter abertura, máxima, mínima e fechamento como os verdadeiros indicadores de preço, né, os mais importantes. Ao longo do tempo são as verdadeiras informações que os gráficos vão estar nos dando. Todos os indicadores, algoritmos, estratégias, pontos de referência, todos são estimados em cima desses 4 indicadores de preço. Abertura, máxima, mínima e fechamento. Se nós estudarmos esses 4, teremos as informações mais úteis que podemos ter através dos gráficos e ao estudarmos as divergências que ocorrem nesses 4 indicadores, entre ativos correlacionados, temos as informações mais importantes para a leitura de preço. O que isso quer dizer? Além de máximas e mínimas, o preço de abertura e o preço de fechamento de cada ciclo, bem como o corpo da vela, eles são importantes. Eles são pontos cruciais de todo tipo de estratégia, todo tipo de indicador, não todo, né, mas praticamente todos vão estar usando. Então, na abertura, cada ciclo vai ter um início, né? A abertura é o início do ciclo. Como já estudamos, temos a abertura temporal de cada ciclo e a temporal... na verdade, nós não estudamos, tá? Isso daqui é material reciclado, então tem essas falhas. Mas, basicamente, o preço de abertura é um preço muito importante do ciclo. Esse preço de abertura é o que dá os gaps intradiários, né? Que é o famoso New Day Opening Gap. É o que dá o gap entre semanas, que é o New Week Opening Gap. E existe também o preço de abertura temporal, que é o da True Open, que é a partir dele que, quando a gente vê uma manipulação, ele vai formar zonas de suporte ou resistência, né? Então, tanto o preço de abertura de cada ciclo, né, o preço de Q1 de cada ciclo, quanto o preço de Q2 de cada ciclo, eles são preços de abertura importantes. E divergências de tratamento dos preços em relação a esses preços, ou seja, por exemplo, quando o preço em um dos ativos, ele retorna no ele retorna no New Day Opening Gap, né, que é o preço de abertura menos o preço de fechamento do dia anterior. Quando
em um ativo ele retorna, no outro ele ultrapassa e no outro ele falha, nós temos uma divergência tripla ali. Quando um retorna e os outros dois falham em retornar, nós também temos uma divergência. Divergência do quê? Divergência de abertura. Esse tipo de divergência também vale para o fechamento. E máximas e mínimas, né, que vai nos dar os ranges que a gente vai estar negociando. Todo ciclo tem um range de interesse comprador e vendedor delimitado entre a máxima e a mínima de preços daquele ciclo. Então, todo range, todo ciclo, né, perto da máxima vai ter interesse vendedor e perto da mínima vai ter interesse comprador, né? Nenhuma mágica e nenhum mistério, é simples lógica, né? Se o preço formou uma máxima em algum ponto, é que ali ele finalmente encontrou vendedores interessados. Se ele formou uma mínima, ele encontrou compradores. E o fechamento, ao término de cada ciclo, nós temos o preço de fechamento daquele ciclo, que é o resultado da negociação dentro daquele período. Como nós já vimos, né, sempre há uma divergência. Sempre que há uma divergência, há atuação institucional. Isso nos indica que as instituições estão se posicionando para um subsequente movimento. Essas divergências podem ocorrer não só nas máximas e mínimas com SSMTs, mas também nos outros preços importantes de cada ciclo. E aí existem todos esses tipos, né? Deixa eu ver só se eu falo de cada um. Sim, eu falo de cada um. Então, primeiro apresento aqui. Relacionado ao preço de abertura, a gente vai ter o NDOG e NWOG Fill, que é isso que eu acabei de explicar, que é quando o preço em um ativo retorna ao NDOG e no outro não retorna, ou em um passa e o outro age como suporte e assim por diante. E similar a ele, eu tenho o True Open Fill, que é a mesma coisa. Esse nome não existe, esse nome eu que inventei, mas porque tem o Gap Fill, que é essa mesma dinâmica. Essa divergência existe, mas ela não tem nome. Eu só inventei o nome, tá? Não fui eu que inventei a divergência. Divergências de máximas e mínimas, né? Ou quebras de máximas e mínimas. Imagina, Lu, tamo aí. Essas divergências de máximas e mínimas, elas tem as que a gente já falou aqui, que é o SMT, né, comum. Tem o SSMT, que é o SMT sequencial entre quartos. Tem o Intermarket SSMT, que é uma divergência entre ativos de mercados diferentes, e aí pode ser de tipos diferentes, como por exemplo, você pegar uma divergência entre as bonds e os índices, ou até mesmo se você pegar categorias diferentes, né, você pegar o CFD do Nasdaq, que é o NASCEM, e ter uma divergência com o futuro do Nasdaq, que é o NQ. Enfim, esse é o Intermarket. Tem divergências de prêmio e desconto, que é o que? Quando o preço faz um pullback, tem até esse marcado aqui, eu acho que eu estava explicando hoje cedo. Quando o preço faz o pullback, se em um dos ativos ele chega acima dos 50%, no outro você vai ver que ele vai chegar no 25%, no outro ele vai no 75%. Isso é uma divergência, é uma quebra de correlação de prêmio e desconto, né? Então, um preço está mais disposto a ir a prêmio, enquanto que os outros estão mais propensos a falhar. É um tipo de divergência. Tem o displacement, que é quando um dos ativos dispara, enquanto hoje aconteceu isso, enquanto o Nasdaq e o ES estava disparando para baixa, o Dow estava subindo ainda. Então isso é uma divergência de displacement, mas também pode ser tipo um ativo fica parado e os outros dois formam um Fair Value Gap, né? Então quando retornar esse Fair Value Gap, você vai notar que no que ficou parado, o preço tende a tomar a máxima, ou pelo menos ir até o rejection block dessa máxima, enquanto que os outros dois vão retornar só para dentro do range. E tem o Gap Fill, que é quando a gente tem uma ineficiência, né, um Fair Value Gap, e um dos ativos retorna e reprecifica esse Fair Value Gap, enquanto num dos outros, ou nos outros dois, o gap se mantém aberto, né, ele não é reprecificado. E por fechamento, a gente tem o HSSMT, que eu mencionei ele mais cedo, quando eu estava procurando aqui, não consegui achar uma divergência, que ele é uma divergência baseada em fechamentos, né? Então, se você desconsiderar as caudas das velas, aí você buscar por um HSSMT, ele vai ser uma divergência como essa daqui, que no topo ocorreu aqui, onde no ES houve fechamento acima do máximo do corpo do quarto anterior, enquanto que no Nasdaq o preço não fecha acima da máxima de corpo do quarto anterior. Esse é um HSSMT. E por último tem o Precision Candle, que ele merece uma aula à parte, mas ele é... Peraí, deixa eu pôr as velas de volta aqui. O Precision Candle, ele é um candle que, enquanto que no Nasdaq
essa vela aqui fechou negativa, essa mesma vela aqui no ES fechou positiva, bem como no Dow também fechou positiva. Não surpresa que essa máxima aqui, esse Precision Candle aqui, formou a máxima no Nasdaq, certo? Isso aqui também é uma divergência de quebra. O N-Dog e o N-Wog Fill, quando nós temos um gap na abertura de um ciclo, né? Ou seja, entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje, entre o fechamento da semana passada e a abertura dessa semana atual, é aquele volume imbalance que é formado entre dias, entre sessões, entre meses, entre qualquer coisa dessas. Esse é um N-Dog ou um N-Wog ou é algum tipo de dog, né? A gente chama ele de dog para se referir a todos. Esse gap é importante, ponto de abertura de cada ciclo, e tomadas de liquidez ou rebalanceamentos, né? Ou seja, quando o preço vai e forma um SMT, por exemplo, ele vai estar ativando esse gap para começar a agir como suporte. Por exemplo, se ele fizer um SMT no fundo e romper esse gap para cima, esse gap vai começar a agir como suporte muito forte. Do mesmo modo, se o contrário, né? Se ele fizer um SMT no topo e romper para baixo, ele vai começar a tratar esse gap como resistência. Quando um dos correlacionados negocia nesse gap de abertura enquanto o ativo referência falha, nós temos um dog fill, era o que eu estava explicando ali, né? Então, se um deles retorna para o dog, é que se eu for pegar exemplo de cada um, vai demorar pra caramba. Mas você pode utilizar eu uso um indicador aqui, né, dos dogs. Então, vamos ver se a gente acha aqui algum facinho, vai. Aqui. Nesse topo aqui, além de ter tido um microciclo, o que aconteceu aqui? No Dow, ele vai não só dentro de um dog, mas é um dog dentro de outro dog. Isso aqui o EST apelidou de black hole. É um dog dentro de outro dog. Esses retângulos cinzas aqui são marcações de New Days ou New Week Opening Gaps, que eu sempre deixo marcado nos meus gráficos. Então note que aqui, além de ele ter dado um SSMT de 90 minutos, ele também, ele tratou aqui, ele tinha um dog dentro de outro dog, mas aqui ele só chega no do fundo. Enquanto que no Nasdaq aqui, ele não retorna ao dog aqui, como nos outros. Entende? Então aqui significa que houve também um dog fill, além de um SSMT de 5 minutos. Então isso é muito poderoso. SSMTs em dogs, eu adoro operar isso aqui, é muito bom. Quando os negocia abaixo desse gap de abertura, aqui é basicamente explicando dos dois lados, né? Então quando negocia acima desse gap de abertura, enquanto no ativo referência o gap de abertura age como resistência, temos um dog fill. Em suma, dog fill é a divergência de tratamento dos preços em relação aos gaps de abertura dos ativos correlacionados e nos indica a direção daquele ciclo a partir do gap de abertura. Você pegar trades a partir do gap de abertura, o azul é o meu atual. Você pegar trades a partir do gap de abertura, veja aqui, ele tem o gap de abertura, ele dá um SSMT de topo e você vende, né? Você busca algum motivo para vender. Quando ele rompe esse gap de abertura, esse retângulo azul aqui, quando ele rompe, ele vai começar, a gente vai querer que ele haja como resistência, ao menos até aparecer um outro SMT de fundo, né? O fluxo mudar. E aí a gente vai começar a passar a tratar ele como suporte e assim por diante. Então você pegar operações a partir dele ou até ele é ótimo, Tá? O True Open Fill é muito parecido, só que ele, ao invés de ser a abertura de Q1, ele é a abertura de Q2. Então o True Open Fill, quando ele forma um SSMT no True Open Fill, o preço que vai estar negociando com essa True Open, né? Então aqui a gente tem o Q2 e tudo bem se você não saber o que é uma True Open, porque a gente não falou dela ainda, mas ele é a abertura de Q2. Então quando o preço negocia aqui, fazendo que tem um hidden, né? Como a gente viu. Não sei se tem outros, só pra gente não ficar só no hidden, porque o hidden é um que eu nem uso muito. Eu não sou bom para enxergar, mas não tem, só tem o hidden. Então a gente vai ter que trabalhar com hidden mesmo para me falar do exemplo. Aqui deu um hidden de topo. A partir do momento que dá o hidden de topo aqui, essa True Open aqui, a gente vai olhar para o que interagiu com ela e a gente vai notar que aqui tem esse bloco de mitigação. Esse PD Array é muito importante pra gente.
Então, a partir do momento que fechou abaixo dela, a gente pode pôr uma ordem aqui nela para vender. Ou a gente pode até, deixa eu mudar de cor porque isso daqui é uma mitigação. A gente pode pôr, a partir do momento que aqui deu SMT, fechou abaixo dela, a gente pode vender nela. O gap que se forma a partir dela, a gente pode, aliás, é aqui, né? Depois do SMT é aqui. O gap que se forma depois dela também é algo importante. Aqui não chega a voltar, né? Até porque tem um range balanceado aqui, não faria sentido mesmo ele voltar. Então isso daqui é o que? Quem já viu o Academy sabe que isso daqui é um breakaway gap. Esse breakaway gap indica o quê? Que a gente vai ter pelo menos um measuring gap para baixo. Enfim, os PGRAs formados com a token depois de um SSMT são muito importantes. Aqui é basicamente a mesma interação que tem com o opening gap, né? Depois que forma um SMT de topo, a gente vai esperar que ele vai agir com o fundo. Na verdade, aqui é caracterizando. Ah, tá. Não, tô confundindo as bolas. O True Open Fill, ele é quando um dos ativos, vamos ver se aqui é o caso. Eu acho que não é. Seria como... Cadê? Ótimo. Aqui, ó. Esse é um True Open Fill. O que acontece aqui? A gente tem todo esse movimento de baixa, o preço retorna e essa linha vermelha aqui é a Midnight Open, né? Que é a True Open do dia, né? Então, Q2, abertura de Londres, meia-noite, essa linha vermelha. Aqui também tem essa linha vermelha e aqui também tem essa linha vermelha. O que acontece? No Nasdaq, ele negocia acima dessa linha vermelha. No ES, ele não negocia. E no Dow ele também não negocia. A partir desse momento, esse bloco aqui, seja esse mais ao topo aqui, que interagiu com a True Open, isso aqui é o que? Um order block. Ou esse bloco de mitigação, eles são pontos que vão começar a agir como resistência, né? Um Fair Value Gap aqui deve ter um tempo gráfico menor, quer ver? Fair Value Gap. Eles vão começar a agir como PGRAs importantes. Em suma, True Open Fill é a divergência de tratamento dos preços em relação aos preços das True Opens dos ativos correlacionados e nos dá uma boa indicação da direção da manipulação daquele ciclo a partir da True Open. SMT, SSMTs e SMTs, nós já tivemos uma aula sobre o SMT e SSMT, a gente acabou de falar sobre eles. Em máximas e mínimas de ciclos, temos a formação de SMTs e SSMTs. Também falamos o que é o Intermarket ali na apresentação. É o Intermarket Sequential Smart Money Technique. Tecnicamente, é uma quebra que ocorre entre ativos de diferentes tipos de ativos. Sendo mais específico e utilizando as referências mais relevantes, analisamos uma quebra que ocorra entre o índice futuro do Nasdaq, que é o NQ, e o índice CFD de Nasdaq, por exemplo, que é o NAS100. Ou até mesmo ativos de diferentes categorias, como o dólar e o NQ. Você vê que o exemplo está igualzinho ao que eu falei agora há pouco. Muitas vezes, principalmente em quebras mais macro, teremos o dólar liderando uma tomada de liquidez, enquanto os índices que são inversamente correlacionados falhando em tomar a liquidez oposta. O Intermarket, eu acho ele mais relevante a gente procurar em quebras maiores, porque é difícil você olhar tudo de uma vez, né? E aqui já fica um adendo, né? A gente não precisa saber tudo, usar tudo. Eu, basicamente, sinceramente, o que eu mais estou olhando é duas quebras ali, de SSMT normal e tal. Mas assim, quanto melhor você ficar, mais você vai ter construção narrativa, menos você vai errar, mais você vai ganhar dinheiro, provavelmente. Premium Discount, acho que eu já expliquei um pouquinho ali também, é quando temos uma formação de retração para dentro de um range anterior, entre uma máxima e uma mínima de um ciclo anterior. A gente divide esse range em prêmio desconto, e na verdade a gente pode dividir ele em 4. Quando um ativo negociar até desconto, quando o senhor fala em negociar abaixo dos 50% do range anterior, nós temos um tipo de quebra de prêmio desconto. É aquele que eu dividi em quartos ali, e se um chegar no 75%, o outro vira até o 25%, ou seja, não chegar nem em prêmio, e então isso daí seria a divergência de prêmio desconto. Displacement é quando o ativo, também expliquei já quando eu estava mostrando ali, então um apresenta um Fair Value Gap, enquanto o correlacionado não apresenta esse Fair Value Gap. Nós vamos ter uma quebra de correlação também, né, que é bastante comum, que o ativo que não possui displacement vai ter uma retração até o gap acima, né? Então, se a gente tem ali um exemplo será que aqui aconteceu para me dar um exemplo bonito? Cadê a mínima, a máxima de hoje? Que um disparou e é que hoje não ficou parado, né? Que eles dispararam ao contrário mesmo. Mas enfim, é quando um dispara, vamos supor que o Nasdaq disparou e o Dow
Não. Quando o Nasdaq for ter a sua retração para dentro do range, ele é muito comum que ele retorne até o order block ali dessa expansão, enquanto que o Nasdaq vai até o rejection block, né? Até a cauda do extremo, né? Ou às vezes até tomar a máxima. Também acontece bastante. O gap fill, não, é o displacement, já falei. O gap fill, também já expliquei ali na apresentação. Quando um dos ativos retorna para dentro do gap, os outros falham, né? Um gap formado no mesmo momento gráfico ali. Se um retorna para dentro e os outros... Aqui, ó, um exemplo. Tipo, aqui, ó. Eu não vou nem subir o tempo gráfico para poupar tempo, porque eu já tô cansado pra caramba. Mas aqui, ó. Aqui é um liquidity void, né? Confia em mim, se você quiser vai no seu gráfico aí, pesquisa, você vai ver que isso aqui é um liquidity void, ou seja, é um gap. Aqui também é esse mesmo liquidity void, confia em mim, tá? Então aqui no Dow Jones ele vai para dentro do liquidity void, no Nasdaq ele não vai, isso é um gap fill. Esse tipo de quebras de range são importantes para identificarmos continuações após retrações ou falha delas, né? Falhou a retração ou continuou. O HSSMT eu demonstrei ali também, né? É uma divergência que leva em consideração somente o preço de fechamento das velas, que ele desconsidera as caudas. Algumas vezes a divergência se dá somente pelos corpos das velas, que é escondida ou confundida pelas caudas, principalmente em momentos de muita volatilidade dos preços, quando as caudas estão bastante proeminentes. Ela é mais comum em ciclos menores, né? Porque é mais fácil a volatilidade ficar visível no ciclo menor. Nós não veremos um SSMT se considerarmos as caudas, mas sim com os fechamentos. Aí a gente tem um HSSMT. A gente tem esse exemplo aqui do topinho, né? Bem fajuto, mas foi. Esse aqui, do topinho aqui. Bem fajuto, mas foi. Foi nos 5 minutos. Aqui o fechamento está acima desse fechamento. Precision Candle também deu o exemplo, né? A máxima dessa queda que estamos agora, ela é um Precision Candle, né? Quando em um dos ativos fecha diferente dos outros, a gente tem um Precision Candle. Ela é uma das quebras mais importantes, já não acho, tá? Quando eu fiz esse material eu achava, hoje em dia eu não acho, eu acho que ela só é mais uma quebra, é que tudo aquilo que é mais recente a gente tende a valorizar mais, mas é uma quebra como todas as outras, ela é importante sim, mas não tão mais quanto as outras, ela é muito boa para confirmar divergências. Quando o ativo referência fecha a vela altista, enquanto que o relacionado fecha a vela baixista, temos um Precision Candle. Precision Candles adicionam confirmação a quebras, além de ser uma quebra por si só. Um Precision Candle de um tempo gráfico deve confirmar uma quebra daquele tempo gráfico específico. Por exemplo, um Precision Candle de 15 minutos vai confirmar uma quebra do ciclo diário, né? Que lembra que a gente olha o ciclo diário, né? Os quartos de sessões, a gente olha no gráfico de 15 minutos. Então, se a gente tem um SSMT de 15 minutos, né? Ou seja, um SSMT diário, ou seja, um SSMT entre sessões, e a gente tem um Precision Candle de 15 minutos, formando um swing principalmente, que aí além de ser um Precision Candle, ele é um Precision Swing Point, aí a gente tem uma ótima confirmação de quebra, assim como um H1 também confirma quebra semanal. E o Order Block, M3 é um apelido aí que o João que inventou, não tinha nome, né? O Day chama ele de True Order Block, mas ele é um Precision Candle de um tempo gráfico intermediário acima. Então, se a gente tem um Precision Candle de 1 hora, enquanto se forma uma quebra no 15 minutos, né? Então a gente tem um Precision Candle de um tempo gráfico acima, veja aqui, a gente tem um Precision Candle de 1 hora se formando acima de um SSMT entre sessões. Esse Precision Candle de 1 hora, quando rompido, ele vai ser um order block, o que ele chama de true order block, né? Mas é um order block forte, é um bom order block. Do mesmo modo, um Precision Candle de 15 minutos, se a gente olhar no 90 minutos, a gente tem um SSMT de 15 minutos formando um Precision Candle de 15 minutos, a gente também vai ter um true order block no 15 minutos. Uma informação a mais aqui sobre o Precision Candle é que nada mais é do que uma manipulação institucional, né? Então ele é uma quebra, já tá ali na verdade, é uma quebra por si só, mas ele é como se fosse um ponto de acumulação. Então aqui, nesse próprio exemplo aqui, você vai ver que tem três interações com ele diferentes, né? Esse aqui é o Precision Candle, eu marquei ele aqui em vermelho, né, e eu puxo ele para o lado, porque a gente só sabe que ele é um Precision Candle quando fecha, né? Então a partir do fechamento já seria no próximo dia. Aqui eu marquei em verde porque eles são altistas, né? Esses Precision Candles nesses outros gráficos são altistas. Deixa eu apagar este daqui. Yes.
Então, a partir do momento que há essa quebra, que há esse Precision Candle, a gente vai pensar aqui, e aí teve também esse SMT grandão aqui, que não é um SSMT, apesar de que ele ocorre com a sexta-feira, ou seja, sexta-feira faz parte da próxima semana, então isso daqui seria um SSMT entre semanas, né? Um SSMT mensal, apesar de que não visível, né? Aquela história que eu estava falando lá no começo, que a sexta-feira ela é parte tanto da semana atual quanto da semana seguinte. Então isso daqui é como se fosse um SSMT entre semanas. Quando ele se forma esse SSMT entre semanas e a gente olha no tempo gráfico acima, aqui a gente tem um M3. Esse M3, quando rompido para baixo, a gente vai tratar ele como um True Order Block. Não é por acaso que a gente vê o pullback sendo exatamente no Min Threshold desse order block. Seria um ponto ótimo de entrada aqui, ainda mais com outras confluências aqui e ainda mais com True Open de alguma coisa. Aqui é a True Open mensal, eu acho. Não, mas enfim, a interação com a True Open nesses candles também é importante. Então, se você achar alguma True Open aqui em cima, seria mais uma confluência. Vamos ver aqui. Terça-feira também não é. Meia-noite. Meia-noite aqui. Então, interação com esta True Open aqui de meia-noite também é importante para o M3, né? Não por acaso. Ela dá um ótimo ponto de entrada dentro de uma ineficiência ao retorno à True Open. Tudo se complementando por aí. E sincronia temporal, né? Tem a régua temporal, que alguém quiser usar aí. Essa régua aqui que eu uso, nós vamos ter lower time frame intermediário e higher time frame, né? Então, se a gente tem os 5 minutos como lower time frame, o intermediário dele é o 15 minutos e o HTF dele é 1 hora. Se a gente tem um lower de 1 hora, a gente vai ter o intermediário de 4 horas e o high time frame diário. E isso aqui você pode usar com qualquer um desses. Isso aqui que eu explico aqui, cada tempo gráfico é um ITF e tem à sua direita o HTF, na esquerda o LTF. Cada ciclo temporal tem um gráfico ideal, já falando sobre isso. Então, o microciclo é 1 minuto, 90 minutos é os 5 minutos, 15 minutos é o diário, 1 hora para o semanal, 4 horas mensal, diário trimestre, semanal é o anual e o de 4 anos é o mensal. E é isso. Dúvidas? Não? Podemos encerrar? Quem tá acordado aí? A mão, Jefferson? Sem dúvida que foi uma maratona, mas é o cerne de tudo, né, velho? Então, é bom. Aproveita aí. O negócio é bom, cara. Aprende que vai ajudar bastante. Não precisa mudar nada que você já faz, não, mas tenta incorporar isso que você vai ver como é bom. Max tá aí também. Alexandre. São muitos SMTs. Então, não cai na armadilha de achar que você precisa todos, tá? Começa usando só o SSMT, já tá de bom grado. Só o SSMT, basicamente é o que eu mais uso. Eu acabo usando também o Dog Fill e o True Open Fill, né? Eu gosto muito desses também. Eu uso muito os True Opens como pontos de entrada e os Dogs também. Então, quando dá um SSMT dentro deles, principalmente se é um de 2 estágios, né? Que é um dentro do outro. Pra mim é o melhor. Agora, saber é bom você saber, mas pra você usar todos esses, até não é muito prático, sabe? Exato. Você vai bagunçar tudo do seu gráfico. E você não consegue ver direito. Ou ele tá aí também. Demorou. Vai estar disponível assim que eu conseguir editar. Então, Max, é nóis. Então é isso, pessoal. Uma boa noite pra vocês aí. Eu vou editar isso aqui no mais breve possível. Uma dúvida? Se o dia no DXY nasceu com gap e no euro, então... Cara, eu preciso entender esse euro aí, velho. Ele não tem gap, mano. O gap... Ixi, cortou? Porra. Mano, eu espero que esse vídeo não esteja cortado, velho. Que eu fiquei quase 3 horas falando aqui. Eu preciso entender esse euro aí. Puta, será que eu falando alto? Quando eu falo alto que corta? Será que é isso? Valeu, Alexandre. Quando eu falo alto... Cortou? Que bom. Só faltava. Ele tá com o limitador pra não estourar o ouvido de vocês. Então, o que eu falei é que eu preciso entender esse euro aí, velho. Ele não tem gap de abertura do dia. Só tô vendo os da semana, né? De dia ele não tem. E não é o SMT de displacement, não. O SMT de displacement se refere ao fair value gap mesmo, não é o gap de abertura, entendeu? Ele é um deslocamento de preço, né? Não só uma abertura discrepante. Mas, pô, então é isso. Vou encerrar a gravação.